as cortinas e começa o espetáculo. Seja muito bem-vindo a mais um Léo Medrado e os Traíras, esse programa tão especial que a gente faz com tanto amor, carinho e raiva, brincadeira, muito com amor e carinho para vocês aqui no nosso canal do YouTube, @Léo Medrado. O nosso programa é o programa da sexta-feira, 18 de abril. Por que eu li a data? Porque a gente tá num buruçu danado aqui com todo esse feriadão e a gente está gravando esse programa na quinta-feira de manhã. Então, assim, algumas coisas a gente não tem como prever, mas a gente tem como prospectar. Ficou bonito? Prospectar? Lindo, né? Quase não sai. Cuspiu o Nelson todinho aqui. Mas vamos fazer um programa massa aqui. Por quê? Porque o final de semana tem jogo adoidado. O cardápio é completo. Antes disso, deixa eu perguntar a Beto Lago aqui. Na sua época, vocês admitiam que era gravado ou vocês davam aquele miguezinho? Rapaz, na sua época que Rapaz, olha, até porque tinha matéria de gaveta. Metia a gaveta lá Metia matéria pra preencher. Quem foi que inspirou o contrato de gaveta? Contrato de gaveta de Evandro Carvalho. Desistência de gaveta. Desistência de gaveta. Mas a gente. Eu Eu nunca tive isso, porque, cara, a gente naquela época não tinha programa gravado. Não Até tinha. porque eu fazia jornal, né? Eu vim fazer televisão no final dos anos 90 com o Claudemir no Esporte do 11. Eu assistia muito. Eu tô chamando de velho não, viu? Mas eu sou. Eu tenho 50 Eu vou negar, anos, vou chegar a 57. E o Caba vai endoidar, Beto? E o Caba vai endoidar? Vai dar dessa. Pra vocês terem ideia, Beto já começou Beto Fest daqui a pouco, tu vai ver. Que é isso? Só para como é gravado... Mas tá não. Eu tô, com certeza, nesse exato momento, estou em casa com todo aquele material do livro que a gráfica entregou ontem, na quinta. Que bacana. Sim, Então, boa. deixou todo o material para eu começar a fazer a revisão e revisar quase 600 páginas. Eu preciso ter tempo. Boa, cuidado, Betão. e não posso beber. Então deixa pra já o outro. É recomendável não beber. Mas uma pintura remix ali. Outra. Um vinhozinho. Mas Betão, um vinhozinho. vocês botavam as matérias de gaveta para preencher o conteúdo e fingiam que era ao vivo. Não, porque lá a gente fechava mesmo. O jornal, por exemplo, a gente não ia até um certo horário, né? Sim. Como normalmente, a gente fechava um pouquinho Tinha mais cedo. até o horário do fechamento desta edição. Até o horário de fechamento dessa edição. Não, até fulano continua como treinador, o outro continua como presidente, o outro como diretor. A gente tinha que jogar esses jargões e tudo mais. Pois é, hoje em dia, como tudo é muito instantâneo na internet, se a gente mentir, o cara pega a gente com 30 segundos, ele vai dizer, peraí, menino, a gente tá querendo enganar a gente. Cadê a interatividade? Cadê tudo? A gente não terá interatividade. Marco Leandro tá com 10 quilos a menos, porque não terá a presença... Ele tá coçando aqui. Ele tá procurando aqui. Marquinhos, você é a favor que a gente minta? Não, verdade. Brincadeira. Hoje com rede social, Google. O cara descobre na hora. Hoje... você não tá gravando. O que tá fazendo lá? O que tá fazendo aqui agora? Tá, Você tá às vezes chegando no supermercado para comprar alguma coisa e o cara vendo o programa, não sei o quê, tá. Olha o Marquinhos chegando e o Marquinhos tá aqui. E a gente até pode esquecer o cara de João Pessoa, né? Amanhã eu vou... Hoje estarei em João Pessoa, o cara tá gravando, fazendo programa ao vivo e tá em João Pessoa na praia. Tecnologia, né? Tecnologia. É um clone? É o irmão gêmeo, Ricardo Rocha Filho? Na Semana Santa ele é Deus, né? Onipresente. Ricardinho, final de semana com muito jogo aqui pra gente falar. Não deixa de ser um programa quente, né? Demais. Por mais que seja, concordo com você, temos que falar a verdade, gravado, mas muitos jogos, né? Vamos lá, um próprio Corinthians Sport, a estreia do Santa Cruz contra o 13. Lembra não, né? Virgem Maria. Tem o Náutico jogando contra o Botafogo, né? Já no sábado, tem a estreia do Central também na Série D, tem um Retrô, enfim, muitos jogos mesmo, dá pra dar um bom bate-papo. E meio gravado, aproveitar para desejar uma boa Páscoa, né? Feliz Páscoa a todo mundo, né? Assim, você é hoje, né? Na Sexta-feira Santa, né? Então, feliz Páscoa, reflexão, saúde, paz, família, né, para todo mundo. Chocolate. Sim, importante também. Porque todo mundo que acompanha o Traíras e... Então, uma mensagem de paz, uma paz reflexão. para todo mundo. Já sei uma reflexão para Marquinho. Tu respeita Marquinho, o pessoal. faça uma reflexão, pode mudar de seleção, viu? Olha aí. Oxi, que isso? Marquinho, faça uma reflexão, mude de seleção. E o nosso forte Geralmente é a rima. gente muda por uma coisa melhor, né, Ricardinho? Rapaz, mas tá bom, pô. Admito que hoje em dia... Faltou time pra Ricardinho. Faltou time pra Ricardinho pedir. Queria Isso não é mudar, momento de pedir pra ninguém mudar pra... Tá difícil. Me ajude, seleção. Era aí, Ricardinho. Faltou time.
E, cara, Marquinhos, faz o que tu quiser na tua vida. Olha a bola. Brasil todo lascado. Todo remendado. Remendado tá o esporte, mas depois entra nesse assunto aqui. Solta a nossa thumb, nossa querida thumb. Marquinhos, analista PhD em thumbs. Solta a nossa thumb, seu Marcos Leão. Boa. Boa, Guga, boa. Boa. Finalmente, né? Nossos Primeiro elogio de Ricardinho na história. Obrigado, Ricardinho. Nossos 5 representantes no brasileiro, né? E aí, séries A, C e D, não temos na B. Tomara que tenhamos ano que vem, mas não pelo esporte, por Náutico Por e acessos, Retrô. né? Não por Por Náutico e rebaixamento. Retrô, mas é isso mesmo, né? Finalmente, na ordem aí de competições, começou A, B, C, agora vez da D, com atraso, mas começando, né? Divisão aí chamada de inferno do futebol brasileiro. Acho que bom atraso. Mas sim, Pro o Santa Santa, acabou sendo demais, bom, né? É verdade. Atraso. Mas aí começa com problemas ainda, transmissão, mas assim, mas começa e aí o start pro Santa começar uma campanha aí pra sair dessa divisão. Pra quem não sabe, aquilo é um restaurante, tá? Estão indo pro cardápio completo lá pra pedir. Espero que seja com 5 vitórias. Há um lado bom, há um lado ruim. É jogo que só bexiga, o cara tem que ficar acompanhando tudinho. Faça feito Juninho. O quê? Uma TV, Não consigo, não consigo. um tablet, um Como celular. a gente tá no impossível. programa de sinceridade, seu Beto Lago, 100% Semana sincero, Santa, Semana hashtag Santa. sincerão, eu não consigo ver jogos simultâneos. É um defeito da minha vida, é uma limitação que Tico e Teco tem. Se eu ver, eu não vejo bem nenhum nem outro. Mas é Eu admiro quem Vamos lá. consegue. O primeiro Admiro jogo é quem consegue. 16 horas do sábado. É o esporte. Abre só Esporte, Corinthians o Esporte. Você assiste. cardápio abre logo o prato Pelo menos no principal, primeiro assim, tempo, o Corinthians cara Esporte. assiste. Aí começa o jogo do Náutico e do Retrô, né? De que horas? 17 horas. 17, tá. Ambos. Aí, se o cara quiser, pode mudar pro Náutico. Até porque é uma estreia do Hélio. Eu vou fazer isso. Eu vou ver o primeiro tempo do esporte e vou me concentrar no Náutico, porque é a estreia de um Por treinador. que você não vê simultâneo? Não, eu posso até deixar a câmera, a TV, mas eu vou me concentrar em mandar simultâneo no sentido de, eita, teve um gol. Dá uma Aí você vai dar uma olhada, mas a concentração volta pro jogo do Náutico. Agora, no domingo a gente não tem TV. Provavelmente, por enquanto, não tem Tudo essa pode mudar, porque a concentração. série deu tá uma É. bagunça danada, né? Era Se o tiver gol, TV é tudo- ótimo, a gente assiste 13 e Santa Cruz, eu gostaria muito de ver, mas se não tiver, a gente vai ter que ficar esperando pelos melhores momentos, imagem de alguém, mandar pra gente saber alguma coisa. Você consegue, Marquinhos? Não, consigo não. Assim, eu faço pra ter uma noção de alguma coisa dos jogos, pra gente falar, comentar. Mas você não consegue. Eu não consigo analisar com mais detalhes vendo 2 jogos ao mesmo tempo. Eu mesmo vou fazer jogo do esporte, então. Não posso nem. Porque geralmente tá eu fechando, né? Eu escrevendo, a matéria. sim. A minha escala tá pro jogo Verdade. do esporte, então não tenho nem pra onde correr. Você vai fazer Vai ver o esporte de Exato, cabo a né? rabo. Exato. Literalmente. Você não vai conseguir ver o do Náutico e do Retrô. Não Só vou depois, conseguir. talvez, num tape, É, num exato. tape. Fui longe, eu chamei Beto de velho e falei tape agora. Agora é um highlight, como é? Highlights, né? É o quê? Como é? Highlights. Highlights. Resumindo, né? O replay, né? Os melhores O jogos. tape. Resumindo, é o tape. Resumindo o tape. Teve um caba na quarta-feira depois do jogo que eu assisto o Cast FC. Um abraço pra vocês lá. Os meninos do Cast. O highlight de Fabrício Domingos na temporada foi trocar tapa com o Retrô na final do campeonato. Foi isso mesmo. O melhor momento do meu volante foi trocar tapa. Vê Foi. que volante ruim Foi isso danado. mesmo. Foi isso mesmo, Guga. Bem lembrado. Acaba desabafou mesmo. Tem muita coisa pra desabafar aí. Lembrando a vocês que a gente não pode cravar muita coisa do final de semana, porque estamos gravando na quinta-feira. Então, se Pepa continua, se Pepa sai, a gente não dá pra cravar. Mas dá pra falar do esporte. O esporte não é somente Pepa, obviamente. Vamos abrir o nosso programa dizendo aqui que Léo Medrado e os Traíras é um oferecimento da nossa Pitu Remix gostosa. Já vem pronta pra beber. Tá ali na tela rapidinho pra você. Unibra, o melhor centro universitário do Nordeste. A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Atacarejo Recife, Casa do Queijo. Qualidade, atendimento e o melhor preço do Ceasa. Carol Esportes, aqui seu time começa ganhando. E Centro de Soluções Mameluco. Lembrando a vocês também que a gente está no Spotify. Você pode maratonar, pode ouvir quando quiser, de onde quiser, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, segundo o nosso Gabriel Guedes. Não, é Gabriel Guedes agora, né? Toda vez eu confundo. Era Alexandre, ex-Alexandre. Gabriel Alexandre. Quem é esse? Trairinha. Léo Vulgo Medrado Trairinha. rebatizou de Gabriel Guedes, porque disse que Gabriel Alexandre era o nome de cantor brega. E aí ele mudou para Gabriel Guedes. Segundo Gabriel Guedes, nosso trairinha, tá tudo bem atualizadinho para você. Reforçando a inscrição, tem um sentido e a gente deu uma diminuída de inscrição. Reforça lá, rapaz. É só apertar no sininho aí, você se inscreve no canal, gratuito, não precisa pagar nada. E você acompanha a gente, recebe os avisos quando vai começar o programa, fica muito mais ligado.
E deixa o like também, não é porque tá gravado que não precisa deixar o like, deixa o like. Eu sempre faço esse apelo, mas só o Léo sabia fazer aquela cena toda e rogar Aquele praga drama, pra você. né? O drama de se você não fizer, fulano vai treinar seu time. Mas deixa o like aí, eu não sei fazer esse drama todo, só deixa o like. Marquinhos, vamos de mensagem? Vamos, aqui pelo grupo. O primo de Ricardinho. Primo de Ricardinho. Eita, primo traíra da Mônica, viu? Porque é o nome daqui mesmo, literalmente, viu? Porque o cara trairou com o Marquinhos. Quem foi? Ele é fã do programa. O primo, Eu vou perguntar, Ele é não, fã do programa. o primo de Marquinhos. Não sei o que. Não dá pra falar. André, dê nome aos bois, André. Não é os caras não, né? Vulgo André, né? Os Pronto. caras, foi os caras, não, foi André. André Cunha. arrebentou com o peão, meu amigo. Faço não. E depois ele pediu, olha, desculpe se aconteceu alguma coisa. Depois, como? Desculpa se eu falei alguma coisa errada. 5 pontos na cara. Já tomou. Eu não vou terminar não vou revelar tudo, mas André entrou no ar, na rádio com a gente. Disse que Marcos Leandro era o orgulho da família. Encheu a bola e soltou uma pérola lá. E aí só pesquisem lá no site da Hits lá pra saber o que foi o desfecho dessa história. A sorte que Marquinhos tava naqueles bunkers, né? Intocado. Aí hoje o André mandou, Marquinhos, que massa que eu participei lá com vocês. Desculpa se eu falei alguma coisa errada. Não, Marquinhos besteira. bloqueou ele. Mal sabendo que André, que Marquinhos já bloqueou ele desde ontem. Vamos abrir o nosso programa? Vamos pro nosso primeiro quadro? Vai ter emoção até o fim. Rapaz, esse vai ter emoção até o fim, ou não. Corinthians e Sport, neste sábado amanhã, às 16 horas, quinta rodada Arena Corinthians. E aí, Marquinhos? O que é que tá em jogo nesse jogo? Acho que o Corinthians também vive uma pressão, né? O Corinthians perdeu do Fluminense nessa rodada do meio de semana. 2x0 em casa, 2x0 com propriedade, assim, né? Aquela sinergia que havia, né? Com o título do Paulista e tal, acho que vai se perdendo com alguns resultados ruins do Corinthians, né? Vinha do clássico, né? Vinha do Perdeu clássico, do perdeu do Palmeiras. Palmeiras, então assim, também vive uma certa pressão, né? A pressão no esporte é maior por conta da situação, né? Lanterna do campeonato. Mas acho que é um jogo onde o Corinthians também vai pilhado, né? Pra partida. Eu acho que isso é ruim, né? A gente viu. O Vasco a veio gente teve pilhado. exemplo do Vasco, né? Bem pilhado e acabou bem concentrado e venceu o Sport. Jogo difícil, né? Esse começo do Sport era muito complicado, né? Assim, era muito complicado mesmo. O jogo que, assim, era mais acessível a vitória era contra o Bragantino. Ele não conseguiu na quarta-feira, então complicou-se ainda mais, né? Então é jogo onde a previsão é ruim, Guga. Assim, torcer para o Sport se superar e promover uma surpresa positiva para todos, né? Porque, independente de treinador, essas coisas, tudo, a presença do torcedor do esporte na ilha tá decepcionando. 12 Foi mil decepcionante. na quarta-feira, né? A presença do torcedor do Corinthians é diferente. É verdade. É. E pode estar qualquer torcedor. A turma vai, incentiva, apoia, vai o jogo todinho, a torcida vai ajudando. Depois vai. Depois no final, lógico, vai, tem todas as críticas e tudo mais, mas é uma torcida que que apoia muito a equipe. Então, independente do treinador que vai estar, se não vai estar lá, quem que vai ser, mas o time é outro, tem outra pegada. Então, para mim, é o fator muito ruim para o esporte. Pra você, Ricardo? Também acho. Por mais que o Corinthians esteja pressionado, né? Perdeu por 2x0 dentro de casa para a equipe do Fluminense, do Renato Gaúcho, viu o seu Léo Medrado, Eita! do seu Renato Gaúcho. Cutucado aleatório da Rapaz, bola, meu amigo, né? ele vai querer matar, meu amigo. Vai. Não tem nada, não. Mas, assim, é um Corinthians que vive uma pressão muito grande. Concordo com o que o Beto falou. É uma torcida que ela vai para incentivar e depois começa as vaias. Isso aí, fato. Acredito que vai dar mais de 30 mil pessoas. Um feriado, um feriadão prolongado. E a torcida gosta mesmo de engajar. Então, vai ser uma pressão muito grande para a equipe do esporte, certo? E, assim, eu estava até lendo antes de entrar aqui, né, ao vivo, de fato, o Memphis Depay já reclamando de muita coisa, né? Eu pretendo renovar com o Corinthians, também com o dinheiro que ele ganha, ele tem que renovar mesmo. Ele tá reclamando de quê? De atuações e contratações. Mas é fato, porque assim, o Corinthians hoje ele tem alguns jogadores titulares, Yuri Alberto, o próprio Depay, o Garro, né? O Carrilho também, que é um bom jogador. Ranieri também, eu gosto dele, do volante. O menino eu gosto O dele. Bidon? Ranieri, né? Ranieri. Eu gosto do Ranieri, acho bem combativo também. Exato, mas assim, o Corinthians também estava com alguns desfalques, né? Com o seu principal goleiro, né? O André Ramalho ainda não conseguiu ter a mesma... Se for por essa desculpa, o Pepa não cai.
Ele tava sem um monte também. Não, mas assim, Pepa tava sem 9, né? De fato, né? No final. Só que é o seguinte, a pressão tá muito grande pro esporte. Muito grande pro esporte, pro Pepa. Marquinhos, aquela conversa que a gente teve né, nessa semana, né? Que esperávamos até o Fortaleza, eu acho que vai ficar difícil. Até o Fortaleza, né? Foi aí, Marquinhos, a gente... O meu Corinthians? Corinthians. Foi, aí. Mas acabou. Acabou. Já Acabou. antecipou. Eu antecipei já. O Corinthians é o último. O ponto Não, de corte. acabou já. Pode botar. Já acabou? Já poderia ter botado pra fora. Já poderia ter botado pra fora. Vamos entrar nesse assunto, Pepa, porque assim, o combinado não, né? O recomendável era que a gente não falasse exatamente sobre a situação dele, porque tudo pode acontecer da gravação de hoje, que é quinta-feira. Volto a dizer a vocês, esse programa está sendo gravado na quinta-feira de manhã. Apesar de eu acreditar que Pepa não cai até o próximo jogo, pelo menos, mas a gente não tem como fugir muito desse assunto. É um assunto quente mesmo. O que Beto tá falando foi o que eu falei na rádio hoje. Eu não era time Fora Pepa, hashtag Fora Pepa. Eu era o cara que, assim, ainda tinha uma certa esperança. E ontem à noite eu vivi uma jornada de dilemas, velho. Porque eu disse, eu não demito por resultado. Ontem mesmo eu disse, na quarta-feira eu disse, eu não demito por resultado. E pensei também o seguinte, eu tinha dado 12 jogos até a parada do Mundial. Só que eu escutei uma coisa que é o que me alerta pra dizer assim, pra mim deu, com o que Beto tá dizendo, tô junto com o Beto aí. Eu passei a dizer assim, só outro cara mesmo. É a questão do padrão mesmo. Eu acho que o Sport em 4 meses ele não se encontra de forma alguma. Essa coisa do rodízio de homogeneizar. É mais ou menos isso aí. Deixar o grupo homogêneo. Esse truque eu devia ter pensado de falar. Não funcionou. Porque essa história de 20 titulares, eu tenho 20 titulares, é uma zorra, velho. Você vê o Sport hoje é um bando. Voltou a ser um bando. Teve um sopro ali naquele final de Pernambucano, meio de Copa do Nordeste ali, que a gente via um padrão. Chegada do Rivera foi essencial para a chegada desse padrão. Desde o ano passado se esperava, O né? começo do Sérgio também, né? O começo do Sérgio, então, era um ensaio de um padrão. E voltou a ser uma bagunça. Então, são 4 meses de Pepa com um discurso lindo. Eu acho que são as melhores entrevistas coletivas que eu já vi. Assim, eu sou muito... Ele reconhece tudo, mas ele não dá solução a quase nada. Mas não muda, Fico né? muito tranquilo, né? Porque eu, antes do hashtag Você Fora não me Pepa... vem me jogar na cara isso, Antes não. do hashtag Fora Pepa, minha hashtag não fica Pepa. Você não renovaria. Né? Não renova. Verdade. Por quê? Porque eu sempre achei que ele Então, tinha... coração de gelo, Eu rapaz. sempre achei que ele tinha Acaba subiu com pouco tudo. currículo para encarar o Sport na Série A. Uma Série A tão difícil, né? Você vê o currículo do Pepa, não tem, assim, grandes trabalhos de expressões para uma Série A, tipo Série A do brasileiro. Né? Foi para a Arábia Saudita, não passou muito tempo, da Arábia, Cruzeiro, pouquíssimo tempo no Cruzeiro, né? Então, e o que ele fez em Portugal? Manteve alguns Mas times... não posso ser contra dizer. Manteve Volta a dizer que ele foi essencial no acesso. Guga um acesso que por pouco não escapou, né? Mas ele foi essencial. Por incapacidade dos outros. Guto Ferreira vinha de 5 derrotas. Então, assim, ele O teve... Sport tinha embicado ali, Não, sair do G4. Foi ele importante, recupera. mas no final, assim... Passou 9 jogos Mas no sem final, tudo isso Vacilou nas últimas rodadas. podia ter ido para o espaço. Como os dois principais... Os dois únicos remédios aí do Pepa, o acesso e o título pernambucano. Por muito pouco não escaparam. Sim. Muito pouco não escaparam. Tocasse na Novo ferida. Horizontino que... Pois é, o Meio que Sport foi salvou, para a última né? rodada, não depende dele Não, para se peraí. classificar. Calma também. Aí Pepa fez um bom trabalho. Não, né? Novo Horizontino perdeu dentro de casa, pô. Mas fora isso, tá, mas beleza, conseguiu. Conseguiu Conseguiu, subir, é. Conseguiu o objetivo. Acho que o Sport ficou refém disso, né? Era quase unânime, né? A permanência dele. Porque, assim, o repertório dele, que eu não conhecia, assim, ou não tinha a sensação de que ele ter esse repertório para comandar o Sport nesse ano. Teve dificuldade? Teve, são novos desfalques. Mas a solução que ele dá é uma solução errada. Leitura de jogo errada, substituição errada. Não foi o primeiro jogo. Fabrício entrar quarta-feira é um absurdo. Absurdo. Fabrício entrar como titular. Absurdo também acho. A inversão nas laterais também, sim, leitura... Não, já não acho, não. Leitura errada. Não acho, não. Leitura errada, substituições erradas. Mas ele não, mexe não, mal. Não foi só na quarta-feira. Quando, É uma o Sport, sequência. quando o Sport perde do Náutico, Lucas Lima sai, do Pernambucano. No primeiro tempo, ele bota a barreta do Sport com 4 atacantes. O Náutico com a linha de 5 atrás. 4 atacantes, ninguém na criação. Então, assim, é leitura errada de jogo, substituição errada. Então, assim, acho que ele não tinha esse repertório
comandar o Sport na Série A. Essa é a minha avaliação. E do mesmo Então, jeito que não é por resultado, mesmo que ele ganhe do Corinthians, eu Isso. não acredito Pois é. mais em Pois Pepa. é. Eu não acredito mais no Acho trabalho que sempre dele. que velho. fala em multa é Jarbas, né? Não, e a multa é cara. 7 milhões, 8 Mas milhões. Jarbinha, vai pra ter mim, que vai né? pagar agora ou depois vai pagar. Porque eu acho que não acaba com ele o campeonato. O que eu escrevi no que eu vou escrever, né? Porque a gente tá gravando aqui na Quinta-feira. quinta, mas o Jornal de Amanhã, eu tô brincando com a história de uma série. Pra mim, Pepa é uma série. Que eu tô tentando achar quem é o protagonista dessa temporada 2025. Porque é muito parecido todas as temporadas. Todas as temporadas são muito parecidos. O enredo é o mesmo. Os problemas são os mesmos. Gente, a diretoria de futebol do esporte erra 2025. Erra. Série de contratações. Matheus, Casalbeck. Série de contratações. Erra em 2024. A gente lembrou aqui o que aconteceu em 2024. Sufoco que foi. Trazer Guto daquele jeito. Erra em 2023, segurando o cara até o final. Anderson. O Anderson até o final. Então, uma série de... Eu tô tentando achar. Pepa hoje é um protagonista dessa série. Porque o cara que... Eu acho que a inversão foi errada. Porque ele tirou uma coisa certa, que tá dando certo, que é a Hereda. Aham. E trocou, tirou ele, botou ele na esquerda. E complicou, porque ele não conseguia avançar. Porque toda vez que ele chegava na linha de fundo, ele Voltava, puxava a perna, ele voltava de voltava. cá. E botou o Matheus, que eu queria ver ele lá no lado esquerdo. Eu falei isso na quarta-feira, que eu queria ver ele no lado esquerdo, mas não tem jeito, não tem. Pra mim foi a gota d'água. O Matheus, pra mim, foi Eu a gota só d'água. acho assim que ela deu errado. É inegável que deu errado. Mas eu acho que a linha de raciocínio dele tinha sentido. Se você inverte o Matheus, porque não tinha outro realmente pra botar. Eu não mexeria na zaga, apesar de que a zaga foi uma das piores coisas na quarta-feira. Mas eu não mexeria na zaga. Então eu tinha ou o Matheus ou o Hereda. Eu prefiro botar Hereda, que tá com confiança na esquerda, improvisado, e deixar Matheus na dele. O problema é que Matheus foi mal na dele e Hereda foi mal na esquerda. Mas eu entendo a linha de raciocínio. Mas que deu errado, deu. É porque eu não nego que mexeria, deu não tá dando certo. Ali, ó, ali tá dando certo. Eu vou ter que dar uma Aí dor você de faria o cabeça. que na esquerda? Hã? Aí você faria o que na esquerda? Matheus. Tentaria o Matheus ali na esquerda. acho que Podia sim. ser que desse certo. Ele jogando na esquerda, com a perna trocada. Podia ser que O ele desse problema é certo. que ele tomou um sufoco muito grande do Mosqueira Mosqueira. Mosqueira. Acho que ele jogou, então Isso. passava ali fácil com ele, Não, também direto. não, João foi dar um bote nele, ele bota o corpo, roda e João ainda quer pedir falta, faz assim. Gente, me desculpe, tá? Me desculpe o que eu vou falar agora. Mas você não tá jogando no Campeonato Pernambucano, não. Que pega alguns jogadores muito abaixo de nível técnico. Muito abaixo mesmo. Mas ele não consegue render, pior isso, ele não consegue render com times abaixo. Ele perdeu pro Altos. Sim. O Decisão, Operário, lembra né? no jogo contra o Base Decisão, Agrandense, como né? foi sufoco pra Foi. ele fazer. Essa história, Marquinhos coloca aí a questão do rodízio, que ele não gosta dessa palavra. Aquele rodízio, se tem desses 8, 9 jogadores, tem quantos aí com problema muscular, hein? Exatamente. Vamos lá. Gente, como é que pode? Vamos lá. Os dois laterais esquerdos, certo? O Paciência. Thierry, Aí Antônio Thierry, Carlos não. Antônio Carlos, Pablo. 4. Pablo, 5. e Sérgio Oliveira. Paciência. Paciência faz 6. Gente, por que o motivo? Rodízio é pra que esse time entrasse forte no brasileiro. Então pior. A Exato. gente até debateu isso, né, Guga? Essa coisa do rodízio, assim, eu falei isso acho que 1 mês atrás. Essa conta pra mim não tava fechando. Não tava fechando. Porque o Sport tava com lesionado desde o começo do ano muscular. Não se confunde com pancada. O Atense foi pancada. Foi fratura no dedão do pé, isso não tem nada a ver com Paciência musculação. foi quadril também, né? Paciência foi quadril, Deixa eu ver aqui, tem paciência, tinha, mas enfim. Mas essa conta, o que é que eu pensava o seguinte? Ela só tem 2 benefícios. A parte física, que não tá vindo, tava tendo uma lesão muscular, e a parte de entrosamento, que também não tá vindo. Eu não vejo o time do Sport com 20 titulares, que todo mundo entende o padrão de jogo, se é que tem um padrão de jogo. Então esse rodízio do Pepa foi uma dos maiores lero-leros, uma das maiores papo lindo de se escutar, mas na prática não foi. Foi lindo. Até Jarbas aqui uma vez falou, na Europa é assim, eles começam muito, porque eles vão mesclando para pegar todo mundo ter o mesmo nível, mas aqui é outra coisa. Não deu certo. Quem viu o jogo Corinthians e Fluminense, eu vi pedaços do jogo, cara, feito já fala, é uma intensidade, é uma coisa, é uma pegada, um jogo. Como é que é esse time do Sport que não tem isso? Eu ia falar isso justamente agora. Pega o segundo tempo contra o Palmeiras, quando os Pokémon entram. Os Pokémon. Começa a entrar. É uma outra rotação, é tudo muito diferente. Então, o Sport, primeiro, o Sport passa 3 anos sem ir para uma Série A, o Sport perde muito. Não é só financeira, não. É técnica, é tática, é você entender o que é a divisão. Quando você vem para uma... Aí você pega um Fortaleza que
tá 7 anos em uma Série A, mas já sabe o nível de rotação, como é que é. É um nível lá em cima. O que Beto falou foi quando assisti. Sabe quando me impressionou? Eu assisti um jogo do Campeonato Paulista. Foi Santos e Mirassol, não. Amarelo e Preto, Novo Horizontino. São Bernardo? São Bernardo. Santos e São Bernardo. Quando eu vi as duas equipes em alta rotação, eu falei, meu amigo, é muito diferente. Parece que aqui a gente tá andando no shopping e os caras estão vendo Fórmula 1. É um nível diferente. O do jogo do Ceará e Vasco na terça-feira já também bem mais pegado, bem mais uma briga, uma batalha no bom sentido. E a gente realmente vê esse esporte meio perdido. Na quarta-feira, desorganizado. Eu volto a dizer isso. Se tem 20 titulares, que espera que mesmo com desfalques, esses 20 titulares tenham uma organização. E a gente viu, inclusive, Chico e João batendo cabeça. E não era um time ruim na quarta-feira. Não Um time mais frágil, né? Porque não tinha jogadores time pontuável. importantes, mas o time sim. E não pegou um time no top. Isso. Pegou um time também mediano. Isso, não concordo. E outra coisa, assim, eu vi uma equipe o Sport, ele tem um plano de jogo que ele depende de um jogador de referência. Ou Pablo, ou Paciência. Porque o Sport, ele tem uma facilidade de chegar na linha de fundo. Mas ele vai cruzar pra quê? Com um cara de 1,75 m? Na quarta-feira não Foi tinha, o que né? mais aconteceu, foi isso. Sabe quantas vezes o Sport chegou na linha de fundo? Quanto? 24 vezes. Vixe Maria. Então você vê a facilidade que o Sport Bola tem. deram de chutão pra que Lobato ganhe na disputa É, aérea mano. com os caras. Queimaram Rapaz, eu meu ficava paladeiro. tão Deu pena. incomodado com Deu isso. pena. Deu pena. Aí Queimaram a pessoa ainda falou, não, mas Lobato. Eu falei, gente, ele tá ali. Coitado dele. Ele foi encaixotado. Deu pena. Queimaram o meu peladeiro favorito. Ó, vamos pra tabu. O Sport nunca venceu o Corinthians na Arena de Pernambuco. Sabe o que isso quer dizer, Marco? Sim. Nada. Que é um estádio onde o esporte não se dá bem, né? Isso é feito pra quebrar tabu. O Sport nunca tinha vencido São Paulo no Morumbi e O problema é, será que tem tempo pra venceu e isso? perdeu nos pênaltis. O problema é, será que tem tempo O pra isso? Sport já perdeu 4 vezes seguidas na ilha. Eu sei 3 sim, 4 eu não lembro. E Como tá 2001, acho que 2001 naquela sequência, Beto. Lembra 2001? É bom uma pesquisa dessa. Tu foi buscar 2001? Você sabe porque 2001 o esporte Dando. ele sai da zona de Eu rebaixamento não lembro nem onde eu do tava, brasileiro. quem eu era em 2001. Do brasileiro, faltando 8, 9 rodadas. O Sport vence o Paraná por 2x1 lá, gol de Kleber Santana. Saudoso Que Kleber. memória é essa? 2x1. Aí o Sport, tranquilo, né? Fora da zona de rebaixamento, o Sport conseguiu perder na ilha pra Juventude, Vou procurar. pra aqui. Botafogo da Paraíba, onde Ribeirão Preto. Tudo por 2x1, fazia 1x0 da virada. Aquele time. Aí nessa sequência, Beto, eu acho que não teve, porque o Sport acaba rebaixado. Eu vou procurar agora. Acho que 2001, Beto. Mas sei que Juventude perdeu, Botafogo perdeu aqui, mais dois jogos. Tirando essa memória do mal de Marquinhos, a última vitória do Sport fora de casa contra o Corinthians foi em 2007, 2x1 no Pacaembu, pelo Brasileirão 2007. Sport 2, Corinthians 1, lá no Pacaembu. Na Arena Itaquera ainda nada, viu? 18 anos. Corinthians venceu, né? Que empatou, não. Venceu os últimos 10 jogos como mandante contra o Sport. Vamos atrás procurar aqui. Né? Boa. Freguesia do... Achei, Beto. Vai Do meu pesquisar, livro. Betão? Do meu livro. É. Tem todos os jogos aqui, agora eu vou nele. Boa. Ah, ele foi de propósito, rapaz. Você E ele tá deixa, aqui na Não bolsa. combinamos, viu? você Não deixou a bola na combinamos. marca Você do pênalti. levantou. Rapaz, sou jogador de vôlei, rapaz. Você levantou, eu tô aqui. Isso é um 2001. marqueteiro nato, Qual foi meu. o 2001, é Marquinho? Reta final. 2001, Brasileirão, Beto. Na ilha, né? A gente tem que só Isso. colocar na ilha. Ele disse que perdeu pra Juventude. Ele chutou um monte de time. A gente Juventude e acreditou. Botafogo de Ribeirão Preto, com certeza. A gente acreditou em tudinho que ele falou aí. Porque tem que ver na ilha, porque tem aqui uma sequência que tem muito empate. Sport empatou com 3x3, aí depois tem uma sequência de derrota pro Santos. Mas tem uma. É a reta final. Reta final. Aqui, ele perde pro Cruzeiro, empata com o Vasco. Aí depois perde pro Santos. Ganha de São Paulo. Empata com Curitiba. Empata com Juventude. Perde para o Santa. Então tem muito perde e empate. Não é perder. São 4 derrotas. Eu sei que 3 sim, né? 3 com certeza 3 deve ter. com certeza. 4 não tô lembrado. Nesses últimos anos. Até pra que lembrar isso agora também, não. Solta o time do Sport aí com muita dúvida, obviamente. A gente não viu o treino da sexta-feira, então a gente tá E também eles não deixam? Atenção, Eles também não 2001. 2001. Cedeu para Santa Cruz, Guarani, Gama e Botafogo de São Paulo. Eu errei. Desculpe. Tá Epa, vendo? Eu errei e o tem Alviverde. 5. Oi. Bahia. Eu errei o Viverde, Juventude. 5 jogos. Desculpa. Foi Gama, tá perdoado. Logo Jaconeiro. Mas acertei o Botafogo. Logo Jaconeiro, tá grandão. E tem 5. Foram 5 jogos, tá? 5 derrotas. Com Bahia no final. A sequência aí. Santa Cruz. Foi incrível.
Porque o Sport ganha. Eu volto a fica fora acreditar do em Marcos? rebaixamento. Jamais. Mas ele errou o Gama com o Juventude, então tá perdendo. Mas a confiança Time? foi quebrada. Solta o time. Pepa, sabe-se lá, né? Isso aí foi Pepa Gabriel. Pepa, acho que vai estar. Para esse jogo ele ainda tá. Lembrando a vocês, o programa está sendo gravado na quinta-feira de manhã, tá bom? Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha volta, né? Não jogou contra o Bragantino porque é emprestado pelo Bragantino. E Chico. Aí eu tô numa dúvida tremenda, esse improviso Chico. Corinthians lá. O problema é eu até entendo, Guga, se o Rafinha tivesse já jogando, eu escolheria o Rafinha, que é o jogador da base, né? De fato, a Esqueça posição. Rafinha, Ricardo, ele não tá nem treinando. Isso. Aí o problema é o seguinte, como é um jogo lá, o Chico já jogou lá e jogou muito bem ele no Novo Horizontino, tá? Sim, muito bem, acho que o Novo verdade. Horizontino Sim, até verdade. vence essa partida, empata. O problema não é o Chico na esquerda, Ricardinho, porque contra o Vasco, na esquerda, ele perdeu um gol Sim. e deu um passo para Barleta no travessão. Ele deu Então, conta, o problema não o é Chico problema é na mexer esquerda, no não miolo. é a zaga. Assim, Thierry tá fazendo falta. Thierry tá em transição, pode ser que ele suja. Não sei. Eu acredito que não. Esse dia tá fazendo falta. Tá, sabe por quê, Beto? Porque assim, agora mesmo, a gente vê o time do Sport, o Lucas Cunha não passa segurança na defesa. E não tá bem. Nos últimos 2 jogos ele não foi bem. Antônio Carlos. Antônio Carlos está na transição. Tá em transição, junto com o Thierry. Não sei se eles vão estar prontos pro jogo. O problema é essa coisa, essa palavra chamada transição. Eu não sei o que é, né? Antigamente se falava, 5 dias, 10 dias tá pronto a pra gente jogar. a gente sabia Agora não. disso. Daqui a 10 Era dias tá pronto. DM ou pronto pra jogar. Ou pronto Tinha pra jogar. transição, Não tinha nada não. esse Então, miolo aí. assim, eu particularmente botaria o Chico. Volto a falar, se o Rafinha tivesse a condição de jogo e estivesse jogando, era ele. Mas esse time foi o trairinha que botou? Foi. Vai ter erro aí. Vai ficar assim. Não foi Pepa Gabriel? Meio de. Quer dizer, vocês não decidiram nada. Vocês estão esperando tipo, se vai ser liberado Não. o Thierry ou o Antônio Carlos, né? Nenhum nem outro vai ser. Vai ser Lucas Cunha e Chico. Vai ser isso aí. Eu acho que vai. E a esquerda? Chico. Lucas Não, Cunha e Lucas Chico. Cunha e Chico. Ah, tá. Isso. Ali. No meio de campo, Rivera, Duqueiroz e Sérgio Oliveira. Beto começou a coçar a Rivera, cabeça. Duqueiroz. Se Sérgio Oliveira tiver em ótimo, claro, né? Não pode botar Domingos. É isso esse aí. meio aí, os três, né? Não Contra pode o botar Corinthians Domingos lá. aí nesse time. É. Se for pra não ter, assim, é o Ortiz. Porque até na hora que ele coloca o Atense, ele ainda coloca errado o Atense pro jogo. É. O Tite não, pelo menos o Tite tem uma dinâmica de jogo, dá um chute, ele chuta de fora da área, bate falta bem. E Ele lembre-se tem que algumas opções de bola parada. E lembre-se que o melhor recorte assim, do Lucas Lima na reta final É contido, né? da Da Série Série B B, é com o Tite Ortiz. E no começo com o Alan Ruiz, né? Isso. Ele precisa de um cara que joga com ele ali, lado a Faça lado. o papel sujo. O Sérgio não tá muito disposto a isso, não. Domingos aí seria pra mim absurdo. No máximo eu botava um Zé Lucas Zé aí Lucas. em alguma forma. Eu não tiraria o Du tá mal, tá? Du me iludiu no comecinho ali. Mas o Du já jogou no Corinthians, tem aquele gostinho de revanche, sabe? Mas- Eu gosto de jogador assim mordido. Já se deu bem no estádio, como diferente do Sport. Já se né? deu bem no estádio, exatamente. Então deixaria Du. Talvez eu liberaria o Du mais à frente, botaria Zé no lugar do Du ali, enfim. Porque eu não gosto do. Não é que eu não gosto do Sérgio, não. Corrigindo. Acho o Sérgio um jogadoraço. Mas eu acho que ele ainda não se encaixa direito nesse esporte ainda. Pra mim, o Duqueiroz, Guga, é o jogador que vem fazendo um papelzinho sujo pra essa bola não vir tão... O Rivera não ficar tão exposto. Sim. Então ele é esse jogador Se o Rivera abre o olho na que dá o primeiro bode, né? E tenta minimizar os ataques da equipe. Fica nesse teu River. Eu acredito que o Sport não entra assim. Pra mim vai ser no 4-1-4-1, vai ser mais ou menos o espelho que foi contra o São Paulo. O problema são as peças, mas... eu acho- Rivera à frente, Sérgio e Du mais à frente e Lucas à frente. Lucas Lima não pode jogar de lado. Nesse jogo da quarta-feira se Também mostrou não. que Lucas Lima não consegue jogar de lado. Quando ele vai por dentro, é um jogador que É ele outro consegue. jogador. É outro jogador. É outra dinâmica, é outro jogador, é um jogador muito mais inteligente. Rendia na Série B, né? Assim. Não, mas no meio do campo também. No meio agora, no jogo de quarta-feira, quando ele muda de posição e vai por dentro, o Sport consegue ter mais uma dinâmica. O problema é o seguinte, Barleta, eu concordo. Agora, quem é que fica? Você vai querer jogar com um jogador mais rápido à frente ou um jogador que segura essa bola? Porque assim, vamos lá. No 4-1-4-1 que o Ricardinho falou, é o Rivera, né, que é o 1 Isso. da defesa. Aí Sérgio e Du por dentro Isso. e Lucas e Barleta por fora, né? Certo. Né? Eu Aí só- o que é que tem ocorrido às vezes? Às vezes, como o Lucas, de fato, não consegue ficar preso lá na direita, ele flutua, vem pro meio e Duqueiroz faz a direita. Isso. Verdade. Só que Du fazendo a direita, assim, na parte ofensiva... É uma negação. Não acrescenta nada, porque ele não chuta, ele assim, Não dribla. não dribla, então é difícil, né? Então,
essa questão ofensiva, pela direita fica meio morta. Eu só... O Atencio não? Eu volto a dizer uma coisa, pra mim a Atencio é titular desse time de todo jeito. A Em Atencio ali qualquer pelo lado? circunstância, qualquer esquema, qualquer circunstância, a Atencio é titular. Sabe- Se sai Barleta, se sai Lucas, pra mim não importa. Pra mim a Atencio é titular desse time. Sabe o que pode fazer? Eu acho que hoje Lucas ainda tá jogando mais do que o Sérgio Oliveira. Na quarta-feira ele deu 2 chutes, né? Até de direita Pra ele mim, chutou. Lucas tá Ainda jogando sai um mais que o Sérgio possível Oliveira. pênalti. Então, se é pra Não. sacrificar um pra botar Atencio, Perfeito. pra mim sai o Sérgio. Deixa eu corrigir. Tiraria o Sérgio. Tiraria o Sérgio. Não acho jogador ruim, não. Acho um jogadoraço. Não, claro. Acho Sabe o que jogadoraço. pode fazer, Guga? Mas pra mim sai o Sérgio. Sabe o que pode fazer? Você pode jogar o Atencio pelo lado Certo. e Lucas Lima jogar como esse homem de... Esse falso 9 circulando ali. Mata Lucas Lima, não. Não, mas porque ele vem no meio de campo e o Barleta e o Atencio ele começa a dar facão a todo momento. Porque assim, o Corinthians no seu estádio, ele sobe os laterais com tudo. Porque o Carrinho consegue fazer Faz. o lado de campo. Jogaria de novo sem centroavante. E né? sem ser trovando, porque assim, Mas com... exatamente. Eu acho que ficaria um time muito técnico, né? E assim, aí quem chuta? Atencio chuta, Barleta chuta. e Lucas Lima tá chutando. É. Quer dizer, assim se espera. É uma alternativa. Só. Eu vou dizer outra. Diga. Zé Lucas no lugar do Queiroz. Pode ser também. Eu pensei isso, mas não tiraria por conta do que eu falei antes aqui do Queiroz. Mas pra mim tem O vaga menino também. ontem Entrou mostrou que ele pode fazer aquela função que o do Queiroz faz. Eu não gostei do jogo do Queiroz ontem. Não gostei, ele ficou muito Ontem perdido. não, quarta-feira. Desculpa, porque ele tá aqui na quinta. No programa da quarta, eu tinha dito que vinha de Zé Lucas titular. Eu iria de Zé Isso. Lucas titular. O pessoal falou do parte física, da parte de ritmo, e eu entendo. Eu considerei isso também. Lúcio falou, ele não tem nem físico ainda para jogar a Série A, ele tem que entrar aos poucos e tal. Eu iria direto, porque eu acho que o Zé Ele tem que ganhar minutagem. tem que ganhar, ele joga com a leveza que os outros não jogam, assim. Os outros estão muito amarrados, muita coisa, preocupados para jogar para a torcida. Acho que o Du faz isso, assim, se eu errar isso, a turma pega. O Zé, eu acho que é um menino de Sabe por que eu coloco mente o Zé? livre. Porque ontem, lá veio de novo. Quarta-feira, não foi uma boa partida do Rivera. Falhou muito no combate, falhou muito na antecipação, falhou muito em passe. E na hora que falha, o Zé pode fazer a cobertura nele, e não um zagueiro. Ele pode ter o Zé Lucas, um menino rápido para ajudar ele nessa cobertura, dessa ajuda. Coisa que do Queiroz está mais preocupado em ficar do meio para frente. Pra frente. O Verdade. Zé ele pode trabalhar um pouco ali atrás com ele. A qualquer momento, se ele der um bote errado. E acontece, não é Zé protege Tanto é que melhor. o cara saiu e a torcida aplaudiu. Mesmo jogando, não tendo feito uma boa partida, ele saiu, a torcida aplaudiu o cara. E parece ter uma grande personalidade, né? Porque ele não sente, né? Ele começou jogando no profissional, isso, não sentiu, e brigava, discutia quando começou no Acho profissional. que o Aí- mental dele é um dos grandes Aí vai pra trunfos dele. seleção também, Capitão. vira a liderança, que o próprio técnico reconhece, o bota como capitão, não só pelo que ele jogou em campo. É o técnico disso do Brasil, pela liderança que ele mostra fora de campo. Então eu acho que é um cara muito forte, né, mentalmente. Mentalmente o Zé é diferenciado demais. Fora o futebol que joga, obviamente. Vamos dar uma relaxada? Vamos de Pitu Remix? Chegou o Pitu Remix, a linha de drinks pronto pra beber da Pitu, nos sabores Ice Limão e Ice Abacaxi e Coco. Pitu Remix, no seu ritmo, beba com responsabilidade. Pitu Remix, gostosa, já vem pronta pra beber. Tá com saudade das nossas mensagens? Eita, tu. Já fui aqui, ó. E tá todo mundo no grupo do WhatsApp, que ninguém me incluiu, ó. Que grupo? Ninguém me incluiu. Pô, me excluíram, viu? Porque nem WhatsApp eu tenho. É verdade. Derrubaram de Que cartão. trairagem, tô sabendo agora do grupo novo. Eu estou aqui. Presidente Bruno, um abraço pro senhor. Tá falando Obrigado. com o Bruno Becker? Bruno Rodrigues? Bruno Medrado? Bruno Rodrigues. O melhor desmedrado, O né? melhor dos medrados não mandou mensagem pra mim, não. Foi que o homem tá tão chateado que não mandou mensagem, Bruno. Vem com esquema tático, quem ia jogar. Manda foto, manda vídeo, Até manda... tu, Bruto, desistência, até tu. Nosso querido Júnior Medrado inventou na quinta-feira de manhã, de 5 da manhã, 4 da manhã, 4 da manhã. de bicicleta, Recife Gravatar. Não sei que mal ele fez pra alguém, mas ele decidiu fazer A bicicleta. isso.
A bicicleta tá sofrendo até hoje. Porque meu amigo... Morreu, mas passa bem a bicicleta. Juninho, espero que esteja com os pés pra cima na poltrona, com gelo no uísque, pra dar aquela relaxadinha. Posso falar que quando ele me convidou? É. Aí ele me convida na Não, rádio, não me né? venha falar Aí isso, ele não. falou, Ricardinho, vamos embora pra Gravatar. Eu falei, Júnior, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nádegas pra isso. Eu não tenho Exatamente nádegas essa pra isso. palavra- Tô essa- fora, essa tô certa fora, não essa aguento frase. não, velho. Existe isso, velho. E Juninho disse que demorou um pouco e parou nos pontos Por turísticos. isso, né, que Guga que jogava pra mim ontem. Vai com o Juninho. Olha, vai com o mas Juninho. é pra tua Tá saúde. precisando de companhia, porque você recusou. É pra Claro. tua saúde. A Você primeira recusou. parada de Juninho foi na tapioca, ele tome. É isso que quer A dizer. segunda, tem um senhor lá perto de Vitória que tem um pastel que é bem famoso. Ele 4 pastéis e 4 litros de caldo de cana. É o Aí ele vem combustível. aqui, ó. E o reboque tava onde? Pra levar ele o restante do caminho. Serra da Russa, rei da coxinha. Aí ele tome. É o que eu digo, cada um com seu combustível. Vamos de Unibra, solta aí o melhor centro universitário do Nordeste. O único centro universitário com nota máxima comprovada em Pernambuco espera por você. Mais de 60 laboratórios, a melhor estrutura do Nordeste, clínicas escola, núcleo de direito, biblioteca com mais de 90 mil títulos e muito mais. Vem pra melhor, vem pra Unibra. É uma delicadeza aqui essa parte off do programa, impressionante. Juninho, te amamos, somos todos Juninhos. Vamos falar do Corinthians, vem de derrota em casa pro Fluminense, que a gente falou 2-0, perdeu no Clássico pro Palmeiras. Como mandante, sofreu apenas 2 derrotas em 14 jogos, e ambas aconteceram nesse mês, ou seja, abre-se uma brecha aí. Perdeu pro Huracan, Sul-Americana. Como é bom, Google. Esperançoso, né, rapaz? Pense no menino Esse iludido. chá de esperança dele, né, Marquinhos? E pro Fluminense. Foi campeão paulista, caiu na segunda fase da pré-Libertadores Barcelona de Guayaquil. Enfim, vamos botar crise no Corinthians também. Ramon Dias Tá em crise. Tá balançando? Tá, até estava vendo na matéria, né? Que Crise a no diretoria vai conversar para decidir o futuro do Ramon Dias, né? É um treinador que conseguiu tirar o Vasco da zona do rebaixamento, né? Livrou o Vasco ano passado. Mas assim, é muito pouco pelo tamanho que é o Corinthians, pelo investimento que estão se fazendo. Estão se falando já em Dorival, né? Tite. A informação de ontem, acho que foi da UOL, para dar o crédito, foi que Dorival e Tite não abriram. Queria nem Não conversa. esticaram negociação. Ave Agradeceram, Maria. mas eles não esticaram. E aí eu vi, acompanhando a rede social, é a porta do inferno. Pessoal fazendo uma lista de treinadores pro esporte. E tava Dorival e Tite. Eu Esse vi. meu amigo. Eu vi também. Rapaz, foi no mercado, eu não vou lembrar qual desses influenciadores que botou, mas ele botou, o argumento dele foi isso. O galera botou pra lascar embaixo. Tá no mercado. Eu botei os no mercado. Dorival e Tite. Esses Não esportes. custa nada Eu sonhar. estranhei porque não colocou o Klopp, né? Ancelotti, também, né? Porque ele tá insatisfeito, né? Aí o Ancelotti daqui a pouco, né? Também vai estar no mercado também. O pessoal viaja na Professor? maionese, né? Ricardinho veio com essa ideia de professor. Mas eu falei isso ano passado aqui, fui... E tu apanhou Eu só também Obrigado, falei, Tino. também falávamos. Me perguntaram, P pro Luxemburgo. Eu disse Luxemburgo aqui, no passado. E fui... Mas Não teria nem subido. E eu hoje? fui- E hoje? Não, pra Série A. Ah, pra Série E A. hoje? agora. Continua? Sim, mais ainda. Só porque não tem mensagem hoje. Mais ainda. Mais Fica ainda. corajoso sem o chat. Mais ainda. Tá vendo tu? Beto Lago, vai de Luxa e vai de quem? É Não- segunda-feira me só esqueceu, né? Opções. Caso o Pepa... Caso o Pepa Não, caia. não sei. É difícil. Não sei. Só quer pensar depois que. Olhar o mercado. Eu não posso pensar em Dorival, Tite. Isso não é. Mano, não, também, né? Não, eu não gosto do futebol do Mano. Eu não vejo o Mano com E identidade Mano, com o esporte. e Mano não tem ambiente assim, ele é muito chato no ambiente, né? Que é isso? Não? Jair Jair Ventura. Sabe, assim, eu gosto muito de Jair Ventura, Ricardinho, mas não pra esse elenco. Eu acho que esse elenco do esporte... É um requer- elenco que tem mais só, qualidade. só né? se assim, ele mostrar outra faceta aqui no esporte, né? De um cara que bota... Gosta não. Não, eu não mostrou acho no que não. Corinthians, no Santos. Pois é, eu acho por isso que eu acho que não. Sim, mas a gente tá falando do Corinthians. Solta a escalação do Corinthians. Se é que Trairinha vai acertar alguma coisa. Ramon Dias pode ser que tenha caído. Errou o tá escudo lá. já. Não? Ah, Errou o não. escudo. Matheus Bidu, Félix Torres, Gustavo Henrique Anglieri, Breno Bidon, Raniel Carrillo, Ângelo Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. Ainda falou do Yuri, né? Yuri Ele tem Romero, que é artilheiro não, Yuri- do Corinthians Da Arena, né? na Arena. sempre É o perdeu, Química, sempre né? foi também um perdedor de gols, né? Mas do ano passado Essa pra linha cá... ofensiva dele é Do ano aí. passado pra cá melhorou bastante. É bom. Cadê o Garro tá no banco. o Garro? É isso que eu ia Ele perguntar. tava do Garro. machucado, ele tava machucado. Não sei se ele já volta já pra esse jogo. Porque acontece muitas vezes, ou sai o Bidon, ou sai o Raniel, recua o Carrilho e bota o
O Garro, né? É um jogador que chuta a média e longa distância bom, tem um bom arremate, sabe dar bons passes. E o Yuri Alberto é aquele jogador que incomoda, né, no sistema defensivo. Ele pode fazer 5 gols no mesmo jogo, como pode fazer e pode perder 50 e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas assim, é um jogador que é muito chato. E o Angel Romero, como você lembrou, é o artilheiro da Neoquímica, né? E Memphis é o Arena. Memphis, né? Memphis é o Memphis. Jogador de renome internacional, na seleção da Holanda. Numa jogadinha Copa do decide Mundo, ali. seleção da Holanda. Deixou 5 segundinhos ele livre. Exatamente. Ele decide. Vamos de classificação não, porque ainda tem um jogo hoje. Então pula a classificação. Vamos dos resultados dos jogos para a classificação não acabar confundindo o torcedor. Fato é que o Sport está na lanterna do campeonato. Isso aí não muda, independentemente desse jogo Cruzeiro e Bahia. Mas vamos lá para os resultados. O que é que surpreendeu vocês aí? Botafogo 2, São Paulo 2, Mirassol 4. Eu acho que o Mirassol... O resultado, não é o placar. Ele poderia ter vencido. Mas A forma 4 a 1. que foi, né? Aqui para nós, Guga, quem esperava que o Mirassol botaria 4-1 no Grêmio? Por mais que o Grêmio não foi tão bem ano A passado... direção, que tava doido para demitir o Quinteiros. Eu esperava. E fez isso, né? Ele De fez, fato. demitiu né? o Quinteiros. Mas assim, eu não Gustavo esperava. Quinteiros depois. Eu acho que o resultado... Eu não esperava. Até o 6x0 do Flamengo, assim, pelo. Cara, o time é um meu- volume meu no Maracanã, jaconeiro que joga. arrebentou Coisa é comigo. outra coisa. Dentro do Maracanã, aquele time se empolga, vai em um ambiente. É outra coisa aquele time. E Ó, o Pedro agora voltando, meu Deus do céu. Fez 2, né? Fez 2. Você vê o Inter e o Palmeiras. Vamos lá. Fora o Palmeiras... Desculpa, fora o Flamengo, que joga é um futebol vistoso, é o Internacional. Né? Futebol vistoso, futebol bonito, futebol... Mas o Palmeiras nesse futebol horrível ganhou. Exatamente. Primeira derrota do Internacional na temporada. Isso. No Beira-Rio, né? Na temporada. Na temporada mesmo. Na temporada. No Beira-Rio não perdia 17. Barcelona fez isso, perdeu. Era o outro invicto no ano. Foi. E agora é o Uma Internacional. vitória gigantesca do Palmeiras. A gente meteu um Barcelona no meio aí. Rapaz, É porque não foi chega- falado isso pela Rádio Gaúcha. E outro destaque, o Santos por causa do Neymar, né? Putz, Novamente velho. lesionado. Mas assim, Marquinhos, eu tava até Olha, falando... eu fico com pena, E aí, velho. me diga uma coisa. com Dá Google pra aqui. acreditar ainda? Não, dá pra acreditar assim. O problema é o seguinte, é que quando você se lesiona, a ligação, LCA, né, foi o que ele fez, ele também Ligamento cruzado anterior. teve, isso, ele também teve um edema ósseo. Por isso que retardou o processo dele de recuperação. E você há estudos que você demora mais ou menos 2 anos para você recuperar o seu 100% de Vixe, fato. Maria aposentou. Como acontece que o Neymar ele volta a jogar no ano de 2025, já jogando no Santos, em alta intensidade, ele lesiona. Quando ele vem para um jogo de alta intensidade novamente, é normal essas lesões musculares. O problema é o seguinte, o Neymar ele foca agora na carreira dele e se prepara para a Copa do Mundo, ou senão vai ser recorrente. Ele vai melhorar da lesão, 4, 5 jogos e Mas lesiona. tem que fazer o quê? Jogar um jogo, jogar... Não, agora, Marquinhos, na verdade, eu acho que a parada do meio do ano vai ser o ponto crucial para ele. Se aposentar. Não, não, porque assim, Sei lá. é uma parada que ele vai ter uma nova pré-temporada, ele vai poder dar um equilíbrio maior, um reequilíbrio maior na parte Mas, muscular. assim, enquanto isso, não chega, ele tem 8 jogos, não é isso? Isso. Vai fazer como? Ele agora não joga, não deve jogar no final de Vamos semana. lá, mais 3 jogos, 4 jogos? Aí para um pouquinho. Aí para o jogo, tira ele do jogo. Vai ter que Descansa ser um assim, pouquinho. vai ter que ficar. Vai ter fazendo- que ficar alternando um pouquinho, né? Até ele pegar esse ritmo de jogo. Esse é o problema, porque assim, o Santos é um Santos que se criou muita expectativa, mas eu não vejo o Santos brigando lá em cima nas cabeças, não. Tô falando pelo torcedor. Demitiu o Caixinha já, né? Exato, enfim. Ganhou demitindo o Caixinha. Exato, ganhou por 2-0 do Forte Atlético Mineiro. Né? Mas assim, vai ter que ter muito cuidado com o Neymar nesses primeiros 6 meses. Eu só peço uma Copa, Neymar. Por favor. E é cada lesão, acho que a Uma só, né? cabeça... Uma só. A cabeça né, deve ficar muito... Não, pode ver que ele chora muito. Deu pena, Ele deu chora pena. muito, Deu né? pena. Eu geralmente eu sei separar o jogador da pessoa, assim. Eu não tenho muita coisa a favor do Neymar como pessoa da vida noturna, das coisas dele. Também não tenho nada a ver com isso também, né? Mas eu sou fãzaço dele como jogador. Acho um cracaço. O último que a gente fez de excelência, parte mental dele é uma das piores coisas que ele tem. Futebol, pra mim, ele tinha pra chegar no patamar de Gaúcho, de Zico, de muita gente aí, mas a parte mental dele foi ruim. Mas essa parte de lesão dele tá dando pena, velho. Não, a primeira lesão não é nem no Santos, é no final do ano passado pelo Al Hilal, quando ele tenta voltar e Jorge Jesus lá naquela... Ele vai voltar com tudo, ele joga um jogo, joga 2, no terceiro é 4, lesão. Vem pro Brasil, lesão. No Paulista, volta, fica um tempo que o pessoal diz, a lesão é leve. Ficou uns
Um mês Mas e ele pouco. joga uma boa sequência de jogos, né? Acho que uns Muita 4 gente jogos. aponta isso também, né? Será que Isso. não foi passado do ponto, né? Acho que a Nessa- vontade dele foi tão grande que fez com que essas lesões... E o Santos precisava, né? O Santos estava mal no Paulista, né? Exato. Eu acho que é um pouquinho de descaso do próprio Ney, sabe? Eu acho que, assim, a gente não vê ele mais fino como ele era. Tapeu. 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 Mas, assim, acho que ele precisa dar um pouquinho mais só desse gás aí na carreira. Esse foco. Pra ter. Vitória ganhou do Fortaleza 2x1. Rapaz, Júnior Medrado falou isso na terça-feira, eu acho. Não, na quarta. Tem time que não bate, né, velho? Parece o Vitória... Fortaleza pega o Vitória e se lasca. 2 lapadas no ano, né? Nesse ano. 2 lapadas no ano. É. E o Fortaleza é superior ao Vitória, mas parece que quando vê o Vitória, Fortaleza... Não sei, sabe o E quando vê o Sport, dá. Alguns jogadores de Fortaleza contratou que eu tenho a impressão que se preocupam mais com o individual, sabe? Faltou... Quebrou um pouco daquela coisa de grupo. Sabe? né? É. Davi Luiz. Deivinho. Deivinho. O próprio Marinho, que eu sou fã, mas às vezes, sim, teve um jogo internacional domingo impressionante. Pô, teve uma bola que o Marinho pegou, saiu driblando 2, 3, tinha 2 abertos em cada ponta, ele foi fazer o 4º drible, pô. Não existe isso. Perfeito. Não existe isso. Tá certo. Tem Cruzeiro e Bahia encerrando na quinta-feira, né? A gente tá gravando hoje de manhã. Hoje de manhã. A gente tá gravando na quinta-feira de manhã esse programa que tá indo ao ar na sexta-feira de meio-dia. Então, Cruzeiro e Bahia já foi ontem, no caso aí, para vocês que vão ver o programa já sabendo desse resultado. Vamos passar para Beto Nacional? Vamos de recado do Galvão e do Tino? Galvão, Fala, Tino! saiu A lista saiu? e a Bet Nacional foi 100% autorizada pelo governo. Aí é jogo responsável, amigo. Sempre respeitando as regras. Coisa de quem sabe jogar com regulamento debaixo do braço, Galvão. É por isso que se divertir na Bet Nacional é mais seguro. Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Jogo legal é na Bet Nacional, é muito mais seguro. Vamos para as apostas. Marquinhos não erra um. Olha a inteligência aí 3 do nosso semanas. Gabriel. Veja a capacidade. Ele colocou 4 jogos de clube É pernambucano. um fenômeno, pô. Esse menino é um fenômeno. Por mais que Ricardinho fique criticando ele. É um fenômeno. Dessa vez ele foi time grande. Foi. Não, Vamos para a Série A. não vai a lugar nenhum, mas é um fenômeno. Vamos Corinthians com 1,51. Ixi. Empate 4,11. Esporte 6,88. Eu vou de empate, que eu sou caba macho. E Tá gosto do de lado de perder Marquinhos. dinheiro. Tá do lado de Marquinhos. E aí, Marquinhos? Corinthians. Corinthians. Também acho difícil, Corinthians Corinthians. também. Eu vou no empate com o... Boa, Betão! Caba macho. Vamos perder dinheiro junto. Vamos perder junto. O Brasileirão Série C, Náutico 2,13, empate 2,98 e Botafogo da Paraíba Vou de 3,30. Náutico. Eu vou de Náutico por causa de Hélio. Estreia de Hélio. Estreia de Hélio. Aquele vou no gás. Vou de Náutico. Marquinhos? Me convenceram, bora, Náutico. Começou por causa de Hélio. viu? Meu palpite é de empate. Ele tava no empate. Eu conheço o Marquinhos. Ele tava no empate. Agora não tem pra onde correr. Brasileirão Série D, 13 da Paraíba 2,57, empate 3,01 e o Santa Cruz 2,58. 13. Por culpa de vocês, Eu vou no empate. vou jogar o empate, que seria Empate. do Náutico. Peraí. Transferiu o empate pro Empate. Santa. Então o empate ganhou. Eita, não posso botar empate uma vez só, né? Pô, Betão. Então vou no Santinha. Vou no Santinha aqui. Vou no Caba Santinha. macho. Marcelo Cabo. Série C, Betão. Série C. Devia ter invertido aqui. Tá com uma... Não, já fez a dele. Pronto. Já fez. A gente acabou de elogiar, pô. Tá me elogiando tu, rapaz? vendo Aí tu, tu fala um Matoso? negócio. Não pode ser 100%. Ele foi de A, C, D, C. Tá no vestibular, tudo bem. Esse, DC, O Ponte Preta 1,76, empate 3,24 e retrô 4,31. Eu vou de retrô, Eu vou na porque eu Ponte tô Preta, ousado. pra mim é um dos favoritos. Ponte? A ponta. Acompanho o relator. Também acho. Também. Tô com... Acompanho o relator. Eu Eu sou vou, juvenil. eu vou de retrô sem confiança nenhuma, mas eu vou de retrô. Porque eu acho o retrô o quê? Traiçoeiro. Traiçoeiro. Tá aí as apostas da Bet Nacional. Vamos seguir. Presta atenção no serviço. Pergunta: o quanto teremos de Hélio dos Anjos no sábado? Náutico e Botafogo, sábado, 17 horas, seu Marquinhos Leandro. Acho que parte tática, pouca coisa, né? Mas parte de motivação, de energia, né? Do acesso. Motivação, Energia do acho acesso, que, claro. acho que ligado, né? Na partida, time com mais empenho, com mais raça, acho que com certeza. Acho que vai ser reflexo do que é o Hélio dos Anjos, né? O Hélio é assim, sempre foi assim.
e mostrou nas entrevistas que chegou que está realmente muito engajado de novo nesse projeto náutico. Então ele não tinha como ser diferente, né? Como ele é. Então acho que isso vai ser reflexo direto aí já nesse desempenho do Náutico em campo. A gente pode botar 120%. Nossa, Da matéria que a gente falou essa semana. Né? Eu acho que vai ter muito a cara do Hélio. Um pouco a parte tática, como o Marquinhos falou. Mas O primeiro muito da treino cara. dele foi na quinta, né? Ontem. Isso. Mas na quarta ele já teve lá, não foi? Não, ele teve Quando lá, ele mas chegou, treino... Mas eu sei, já deve ter dado alguns gritos já. Já deve ter Não, dado um bocado já. Com Marquinhos certeza. conhece ele de perto, né? em Patrick Alain, 2007, né? acorda, miséria. Com certeza, ele já deve ter feito tudinho. E eu acho que vai ter muita intensidade, vai ter um time mais intenso, vai ter um time que vai ter a torcida apoiando. Isso é Com importante toda demais. certeza. Mesmo com esse feriado, eu acho que vai dar um pouco muito bom para a torcida, porque Mas por causa do Hélio, né? o cara Diego. Com a chegada dele. Chegada dele, Ele é dessa uma- sacudida. Foi uma confiança aí total. As redes sociais aí foram raras pessoas que foram contra. Já foi teu Verdade. treinador, Ricardinho? Foi em 2007. 2007, né? Em 2007, ele sempre mostrou ser muito enérgico, né? E de fato ele vai ter isso nessa volta dele, né? A quinta passagem dele no Náutico. É um treinador que, concordo com o Marquinhos, com o Beto, a parte tática esquece. Uma coisa ou outra ele vai tentar ajustar simplesmente a parte defensiva, que o Náutico toma muito. Acho que ele não vai com 3 zagueiros. Também Acho acho. que esse ele mexe. Também acho. Porque ele não gosta, tá? Não é. Ele não gosta de 3 zagueiros. E assim, a equipe do Hélio pro Marquinhos é intensidade. Marquinhos, a equipe não tinha intensidade. A equipe do Hélio, por mais que sejam os mesmos jogadores, mas a intensidade tem que mudar. E outra coisa, essa mudança do Bruno Becker de treinador, ele dá meio que um all-in. Ele vai pro tudo ou nada com o treinador. Mas lembre-se que não é só treinador, é elenco. O Náutico precisa melhorar o seu elenco, qualificar. E só lembrando também, só a partir da 9ª rodada. E nem acho, Ricardinho, que agora ele consegue, não. Não. Trazer, assim, jogadores... Quem vai Pode trazer investir, agora? investir 2, assim, que possa ser mais diferenciado, mas não, é esse elenco. É. Esse elenco aí. Vocês falaram sobre 3 zagueiros ou não, solta o time que o Trairinha vai errar aí. Ele acertou ele dos Anjos, que acabou de chegar, né? Muriel, Marcos Ítalo, Carlinhos e Rayan. Botou o João Maestro, que até hoje eu não sei se é João Maestro. Felipe Santana ali como possíveis entradas. Luiz Paulo. Qual a sua zaga? Você que é o zagueiro nosso aqui. Carlinhos não sai, né? Carlinhos, Felipe Santana, ou Carlinhos ou João Maestro. A minha é Carlinhos e Maestro. Maestro. Carlinhos e Maestro? Eu não lembro de ter visto Maestro, ter referência de Maestro, mas enfim. Como eu não gosto muito de Rayan, pode ser Marquinhos. Mas Carlinhos é o melhor zagueiro do Náutico, não é? Sim. Carlinhos Sim, atualmente é o melhor Carlinhos, zagueiro do Náutico. Isso. Aí O Luiz que a gente Paulo. pode dizer que é titular é Carlinhos. É Carlinhos, Sim. Aí Luiz Paulo, né? Essa dupla de volantes, eu tô com uma pulga atrás da orelha Ah, eu também. Putz, velho. Também. Não Aí- vai ficar de Oremi, não, né? Não tanto pro Oremi. Não tanto por Auremi, mas também. Mas também. Assim, Lúcio porque- veio defender essa coisa. Auremi jogou a vida toda, sério, eu fiz exatamente a vida toda. Uma hora ele vai parar, né? Uma hora ele cansa. Eu acho que ele precisa de um outro jogador de um estilo diferente do Anderson, né? Do Anderson. O Anderson me iludiu no começo. Eu olhei esse povo, bicho. O Anderson é mais um terceiro homem do que um próprio segundo volante, né? É um Richard Rios sem Eu acho que é grife. uma boa opção de banco, tá? Sim, eu acho que... Tem que achar um outro jogador para aquela função ali. Eu acho que ele é uma boa opção de banco. Mas é o que tem. Mas é o que tem. É o que tem. Pronto, vamos lá. Não, mas Patrick Alain, Tem quem? Caio Vitor. Tem alguém? os heróis do Caio Vitor. Pernambucano, Começa com o Mazola Júnior. que joga de volante, Marco Antônio. Marco Antônio. Não. Inventa não, Ricardo. Marco Antônio não voltou. Não chegou o Só Caio. esse domingo não voltou no esporte? Marco Antônio não voltou. É não. o Caio Vitor, que veio do Volta Redonda. Isso, Caio Vitor. Mas não é mais um meia. Que não. chutou o próprio É mais um tornozelo. meia. É mais um meia, né? Que seria no lugar do Inclusive ele tá Patrick com a camisa Alain. 10, né? Camisa 10. Aí tem aquela imagem, tem um cara que botou assim, o que agride é a 10. É o 10. O que agride, na verdade, não é nem um chute no tornozelo. É ter a 10 nas costas. Aí o Eu Anderson. acho que Paulo Sérgio aí é um ganho enorme, né? Pro ataque. É. O cara fez 4 gols em 7 jogos por esse ano. Ele jogou muito pouco. e- Há uma grande chance dele voltar. Ele não joga desde a eliminação contra o Retrô, nas quartas. Verdade. Foi dele uma imagem que circulou na rede social, um gol que ele faz de bicicleta. Bicicleta, eu ia falar agora, né? Foi É ele dele mesmo. É Ele aquele é mesmo. real, É real. é antigo não, né? Não, é real. Não dá pra É confiar agora. em nada hoje em dia, É, né, porque eu Betão? fico assim, Isso. a imagem foi um belo gol que ele Não, faz. belíssimo gol, né? No treino, de bicicleta. Aí Bicicleta. Vinícius Paulo Sérgio e Hélio Borges. Assim, eu acho que esse quarteto aí vai ter o Kelvin, né? Que eu falei. Sim. Mas enquanto ele não tem condições, já vamos aproveitar a fase do Hélio, né? Tá, jogou de chute, de Vai ter no lugar cabeça, de Hélio Borges? de Hélio Borges. Tá. O Kelvin, né?
Marquinhos tá na esperança desse Kevin até hoje, eu não vejo porquê, mas enfim. Dinaldo me quebrou, né? Jogou a estatística dele aqui. Lascou, e te lascou. hein? E ele, uma hora dessa no chat, ele tá jogando de novo na tua cara as estatísticas aí. Vamos de Atacarejo Recife, descubra a economia que você estará fazendo no seu orçamento familiar. Visite o Atacarejo Recife e descubra a economia que você estará fazendo no seu orçamento familiar. Lá, você encontra a linha completa de produtos da culinária oriental, desde o sushi, o salmão e o yakisoba. Do tempero ao utensílio, inclusive os fardamentos dos funcionários. Se você for fazer um jantar, montar um restaurante, promover um evento, encontrará tudo num só lugar. Atendimento privilegiado, qualidade inquestionável e preço inacreditável. O Atacarejo Recife funciona das 6 da manhã e fica aberto até às 5 da tarde, do lado externo do Ceasa, com estacionamento gratuito. Visite e confira as vantagens. Ricardo Rocha Filho, te controla, miséria. Não, tô olhando só pra Marquinhos. Fiquei aqui, ó. Tá aí o recado do Atacarejo Recife. Vai lá no Ceasa e descubra a economia que você estará fazendo no seu orçamento familiar. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Botafogo estreou com vitória. Foi o único time que deu um baile na primeira rodada da Série C. 3-0 contra o Confiança. Números nesse ano: 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Eu achei que tava mais imbatível aí. Perdeu a final, né? Perdeu a final, né? Pro Souza, né? Exato. Souza. Forte Souza, o Dino. Artilheiros da temporada: Henrique Dourado e Guilherme Santos. O Henrique ceifador. Dourado, o ceifador. Solta o time do Botafogo da Paraíba pra gente conferir. Antônio Carlos E que duelo, treinador. né? No banco de reservas. Hélio e Zago, Zago na verdade. Série C. Eu não fico no meio nem a pau. Michael mano. Ex Santa, né? Goleiro, né? Ah, é aquele? É. 2023. Ano passado. Não. Foi 23. Foi 23. 23. Que falhou no gol do Filipinho na. Era ele? Não, acho que ele já tinha saído. Aquele era Asma, né? William Asman. Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto e Evandro. Evandro passou pelo esporte? É aquele? É ele mesmo, o lateral Foi esquerdo. do ABC. Isso, jogou no Madureira também. Gama, Thalisson, aquele que passou pelo esporte Pelo também. Sport. Acho que 2017. Era da base, Thales. Era da base. Era com o Luxemburgo. Luxemburgo que elogiou lançou ele. Elogiou. Lançou naquele ano, era Thalisson e tinha um que batia falta, rapaz. Que não- Fabrício, né? Fabrício. Bigode. Fabrício Bigode. E que não deu em muita coisa. Gabriel Honório, Guilherme Santos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Betão, É um bom time, você que cara, tem um bom treinador, tá? acompanhado de perto o Botafogo. Não tão perto assim, eu gostaria de pra acompanhar mais. Tá pertinho da gente, Betão. Não elogie Zago, não. Vá, por favor. Não, eu gosto Por quê, Beto? do um treinador. Não é um treinador extraordinário. Por exemplo, vamos lá, Pepa saiu, Zago. Não, Não. não, Zago não. Ufa, Beto. Assim, não é Zago. Agora é um treinador de nome grande para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade, tu concorda. Você tá no banco, do outro lado o Hélio, você tem Zago do outro lado. É um clube que é SAF, é um clube que tem bom investimento, tem alguns jogadores de destaque. Claro que é início de SAF para esse clube, começando agora, tudinho, mas para mim o Botafogo é um dos favoritos a vaga entre os 8. É, difícil, né? Tanto que meu palpite era empate até vocês me convencerem que o fator L vai ser importante e esse seria muito bacana, né? Uma estreia do Náutico com vitória para marcar bem esse Seria começo massa. de reviravolta, né? Seria massa. Mas jogo difícil, né? O Botafogo nos últimos anos vem sendo melhor que o Náutico, né? Na campanha em plena Eu Série tô C. sentindo que a gente mas... tá com muito medo do Botafogo aqui em casa, né? Mas o Botafogo ganhou recentemente aqui, né? Do Náutico. Lembrando que Pipico não tá no Botafogo. Tá no 13. 13. Então, Mas tem Eu acho que Camilo, é né? jogo difícil, né? Difícil e ainda tem Camilo. O Camilo tá no banco essa ainda. empolgação aí do fator L vai ser para mim preponderante, né? Mais do que tática e mais do que técnica. Peu. Vai prevalecer. Vai prevalecer. Explica ele, Peu. Peu, pirrainha gordinho. Peu, isso aí é o quê? É banha. Aí ele levanta a camisa assim, tá gordinho, ela é banha. É o que? Assim, banha. vai prevalecer mais vontade do que qualquer outra coisa, né? Porque condição tática pouco se viu no time do Marquinhos, quanto mais agora com a chegada do Hélio. Mas eu acho que essa vontade e a torcida fazer o fator casa prevalecer é muito importante. E acho que é um bom jogo, um bom jogo. Também acho. Também acho. Tá aí, Marquinhos. E Beto bem lembrou, a equipe do Botafogo é SAF, né? Virou SAF e tudo mais. O Zago tá lá, o Galo também tá Beto lá. tá né? indo pra lá CEO. também, meu. É o Beto CEO. vai ser Não, assessor, já. Kleber Medeiros é o gerente de marketing lá. E você vai pra comunicação, não vai? Não, vou não. É o time, inclusive, que meu pai torcia na infância dele. Eita, mas quando coisa ele foi boa. para Recife, ele virou torcedor do esporte. Então,
Faz É o clube parte. do meu pai. Faz parte. Vamos de recado para você, motorista e caminhoneiro, que circula pela BR-101. Lá no eixo da integração da Muribeca existe o Centro de Soluções Mameluco, tudo num só lugar. Lá você encontra loja 24 horas, banco 24 horas, consultório, farmácia, lotérica e tem também posto de combustível com opção de gás GNV. Tudo isso funcionando dia e noite 24 horas. Condições especiais de pagamento para você, motorista. Tem borracharia e estacionamento amplo e seguro para você deixar seu carro lá no Centro de Soluções Mameluco, que fica no coração do polo logístico da Muribeca, um dos maiores do Nordeste. Lá tem Iquine, Coca-Cola, Itaipava, Norvírio, FedEx. O Mameluco fica em frente ao CD do Carrefour. Não perca tempo não, meu amigo. Circulou na 101, visite o Centro de Soluções Mameluco. É disso que o povo gosta. Fomos de Série A, fomos de Série C, vamos para a Série D. 13 Santa Cruz, domingo, 16 horas, no Amigão. Partida marca estreia de Marcelo Cabo no comando do Santa, na verdade, em jogos oficiais, né? Ele já estreou não estreou? Estreou contra o ABC. ABC. Quanto dá para exigir dele no comando após 2 semanas? Ô, Trairense, tu me bota isso aqui de novo, que eu quero tua força. Acaba 2 semanas, dá para exigir nada? Quando é que vai dar pra exigir? Às vezes o cara é demitido em 2 semanas, então eu não vou exigir dele, meu amigo. Dacinelli, inteligente como ele, já disse que vai dar 70%, né? Nesse começo, o Santa vai ser 70% da cara dele, né? Ele disse isso? Ele bota umas porcentagens meio doidas, né? 70%, né? Do que do... Como da cara seria? dele. Qual seria a porcentagem se o campeonato tivesse começado lá atrás? 70% da semana passada. Aí era só 20% da cara dele. Lembre-se que ele fala também de 70% do TH Galhardo, né? Que já tá mais eu tava tentando lembrar essa porcentagem. 70% do TH Galhardo. No quarto jogo ele vai chegar... É tabelado. Eu tava tentando lembrar dessa porcentagem dele. Cadeira, né? Peraí, se ele não foi matemático na vida dele antes de ser treinador. Marquinhos, acabei lhe interrompendo. Mas Não, dá pra exigir normal dá já, sim, tá? Dá sim, Guga. Não me vem com esse desconto, não. Não, com os treinos bem melhor. Espero um Santa, né? Torço muito para que seja bem melhor do que contra o ABC, né? Que aquele foi falta de motivação para o amistoso, começo de chegada de técnico, que agora é para valer, né? Precisa saber que agora começou, é uma competição muito curta, né? A Série D na primeira fase, então pode vacilar não. É repetitivo aqui, para mim o grupo é muito chato, então o Santa não pode vacilar. E começa... O grupo do Santa na muito Série chato, D, né? 13 não dos jogadores. 13 Souza, América de Natal, né? Então, Central. Próprio Central, né? Que é um jogo clássico, não. É um jogo Tradicional aqui. Tradicional, um jogo tradicional. Então, não, clássico pra mim só tem uns 3. Não tem não como, pode vacilar. Tem não certeza? pode entrar com um clima de que não, depois a gente recupera, não. É entrar pra vencer realmente todo o jogo e consciência de que não pode passar esse ano, não. Tem que sair da Série D. Ricardinho. Tudo isso em jogo. Eu não acho que vai ter muita cara ainda dele, tá? É o quê, rapaz? Ser Eu bem acho que não sincero. vai ter a cara dele, hein? Acaba tá aí há 2 semanas, não 15 tá dias. mais. 15 Tá dias, mais. 15 dias, 18 dias, na verdade. 18 dias, porque ele chegou, ele falou que deu, acho que, 3 sessões de treino, né? Antes do jogo contra o ABC. Não, Eu acho que- dito tudo isso cobrar normal mesmo. Não, a cobrança tem que ter, porque ele já é treinador do Santa. 2 Se semanas, ele tá com 1 dia, ou 15 dias, 20 dias, a cobrança é muito grande. Só que o problema, o que me chamou a atenção negativamente foi o jogo contra o ABC. A forma como o Santa Cruz levou... Santa Cruz não, desculpa. Os jogadores levaram para dentro de campo. Se foi aquilo ali, esquece. Vai sofrer para classificar numa 4ª divisão. Ou Santa Cruz, os jogadores entendem que tem que correr, tem que transpirar muito mais. E muitas das vezes mais do que qualidade, porque a divisão, ele padece disso, mas... Ou ele muda a atitude dos jogadores, senão vai ficar muito E difícil. outra coisa, a cara dele acho que passa muito pela forma do Santa jogar, né? Porque um dos motivos da troca foi esse, né? Isso. E se você sabe que o Shuri privilegia a parte defensiva, né? E o Cabo não, o Cabo é mais propositivo, né? Então, a cara dele seria essa. De um Santa mais propositivo. Betão? Eu vejo mais o Cabo parecido com o Itamar, né, Marquinhos? Eu não vejo ele tão propositivo, não. Nos times que eu vi jogando, foi menos propositivo. É claro que a mudança ela surgiu e vem muito do dedo da SAF. Itamar perdeu o grupo. Itamar perdeu o grupo, muito por conta da chegada desses novos jogadores que deram Isso. uma mexida no ambiente. Ele perdeu o grupo e houve essa mudança. Mas eu acho que o time tem que estar 100% a cara do Marcelo Cabo. Eu não vejo
70, 50, 20, não. Tem que Também. estar 100%. Não pode ser diferente, não. Abre o olho, Marcelo. Bota o time do Santa, já que o Betão puxou. o time Eita, do vai Santa. ser a cara certa? Marcelo Cabo. céu. E parece que Marcelo Cabo tá segurando a plaquinha com o nome dele. Né? Não parece que ele tá assim. É verdade. Ficou. Ele tá dando legal, mas parece que ele tá segurando a plaquinha. Meu nome é esse. Isso é Marcelo. aprovável o que a gente acha. É o que Trairinho errou. Exato. Felipe obrigado. Alves, Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues. Eu não iria de Eurico, eu iria de William Alves, tá? Que foi uma dupla de zaga que foi muito bem no Tô campeonato contigo pernambucano. também. Só o Marquinhos fica defendendo esse Eurico. Eu vou também. Vou seguir meu Perdi esse zagueiro Marquinhos, aqui. 3x1. Balotelli, Pedro Favela, né? João Pedro ali na meia. Peraí, o irmão do Galhardo, ele joga de primeiro? Joga. É primeiro mesmo? Primeiro. Eu lembro do jogo contra o Retrô, né? Eu fiz aquele jogo brasileiro Retrô aqui. É. E ele jogou de primeiro volante, um jogador que tem uma iniciação muito boa, mas jogando fora de casa, o Balotelli. É melhor pra marcar, né? Exatamente. E o Pedro Favela é um jogador que dá uma dinâmica muito boa, só que no jogo contra o ABC, ele errou muitos passes, né, na saída de bola, então tem que ter muito cuidado. Mas eu acredito que ele vai de Balotelli e Favela. O ataque não tem muito o que discutir. Tem. Assim, eu acho que esse time aí com Balotelli, João Pedro e Favela no meio de campo é o que eu penso ideal pro Santa. A gente discute aí na zaga, né? Acho que é uma discussão válida, o William e o Eurico. Mas, e o Totti, né? Acho que o Totti voltando ainda é titular na frente do Yuri. Bem lembrado. Sim. Mas no mais, esquerdo não tem outro lateral esquerdo, né? Não. Tem não. E o Roquem talvez se o Felipe titubear, mas do meio pra frente é o que eu penso pro Santa. É isso aí, né? Não é time pra ficar fora do... Não é não. Não, é pra brincar, é pra brigar É na pra ser primeira primeiro, colocação. segundo, primeiro, aí. segundo, já a gente No vê papel, aí do é. América de Natal, que tem uma tradição no futebol nosso, é outro SAF também, né? Isso. Então a gente sabe que tem outras... Tem Salatiel no ataque. tem Mohamed Salah, Tiel. Salatiel. Só pra mim, América e Santa Cruz, esse elenco de Santa Cruz é pra brigar pelo primeiro lugar do grupo. Tô contigo também. No papel esse também, Beto. Tô contigo. O problema é esse, é no papel. É só no papel. Tem que passar pra prática aí. Vamos de Pitu Remix pra dar aquela relaxadinha. Chegou o Pitu Remix, a linha de drinks pronto pra beber da Pitu, nos sabores Ice Limão e Ice Abacaxi e Coco. Pitu Remix, o seu ritmo, beba com responsabilidade. Pitu Remix, gostosa e já vem pronta pra beber. Solta o 13 pra gente dar uma conferida. Olho no lance! 13 foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba na semifinal do Paraibano e ficará sem divisão em 2026 caso não consiga o acesso. O 13 pode passar o que o Santa passou. Ou então se o Souza subir, né? Se o Souza subir, ele ganha a vaga na Série B. Ou se o Souza subir e ganhar vaga Na Série C. na série. Se o Souza subir pra Série C, ele Ah, ganha a e vaga o do 13 Souza. ganha na D. A equipe demitiu Marcelo Martelotti e contratou Felipe Surian. É bom? Isso é ruim? Martelotti ter saído. Martelotti é um treinador conhecido daqui de Pernambuco. Não conheço o Surian. Eu também não conheço nenhum. Só Marquinhos conhece, O melhor né? Surian foi do Volta Redonda, acho que 2017, eu acho. Sei lá, faz um tempinho já. Mas foi assim, bom o trabalho dele, né? Foi bom. Foi bom, mas assim, mas não... Mas o último trabalho foi em mas não, 2017. assim, é a referência que se tem, né? Toda vez que se fala do Surian, é desse trabalho de Volta Redonda. Vai fazer 10 anos. Então, o Martelotti tem mais currículo, né? Do que o Surian. E o 13 também faz um bom ano, não, né? Apesar daquela vitória no começo da temporada aqui contra o Santa na Copa do Nordeste, mas não faz um ano legal, não. Tanto que mudou muito, né? Tem alguns jogadores conhecidos. Diego Ivo, Beto. Diego É Ivo. o zagueiro. Ainda tá Reinaldo. jogando. É o zagueiro. Ex-Esporte. 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 Diego Ivo. O Wellington César acho que foi do Santa, do Santa, volante do do Santa. Isso. Esquerdinha tem uns 500, eu nunca vou saber qual é o esquerdinho. Vou até dar uma olhada. Pipa, né? Dione. Esse Dione jogou em algum lugar. Dione, acho que jogou. Copa do Nordeste. Não, né? Vai colocar. Só pra dizer aqui que o 13 fez 2 amistosos, venceu o Iguatu por 2x1 e perdeu de 1x0 pro Sergipe. Sabe de quem foi o gol do Sergipe, seu Beto Lago? Liga lá. Pedro Maicon, artilheiro do Pernambucano. Tá lá. Está lá. Pelo Jaguar, não foi? Jaguar. Pelo Jaguar. Sergipe Tá tá no no, Sergipe. outro grupo, né? Não. Boa pergunta. Não tá- não tá Porque no- tem dois grupos não do tá no Nordeste, grupo, né? não. Da região Nordeste, né? Solta a equipe do 13 pra Betão sacar. Vamos lá. Felipe Olha lá quem tá Surian. lá na frente. Olha, Pipico. Pipico e Schultz. Schultz. É um alemão, é? Ryan, Van, Carlos Henrique, Diego Ivo, interminável Diego Ivo, Arthurzinho, Wellington César, esquerdinha e Dione, Vanson, Pipico e Cezinha. Rapaz, Pipico, ó.
O Pipico vai, tá? Só que chegar na final, tira ele. Ave Maria. Bichinho pra pegar ganhar o título. Na Né? final, tem que ser. Betão tá sendo muito perto. E aí, Marquinhos? Ah, tu é abaixo do que o Santa, né? O Santa é mais time. Não pode, que esse time do 13, né? Mas tem jogando em casa, empolgação, pressionado, né? Perdeu pro Sergipe, aí a torcida pegou no pé. Já muito também em função do ano, né? Que não tá legal pro 13. Então vai começar já naquele gás, né? Eu acho muito semelhante esse jogo ao jogo Náutico e Itabaiana, sabe? Itabaiana que tem pra mim um time abaixo do que o Náutico, mas jogando em casa, começando um trabalho, começando uma competição, vai com muito gás, né? Muito ímpeto. Eu acho que o 13 vai da mesma forma. Tá. Não sei se eu me animo com o 13 trocando treinador, com o Santa trocando treinador, não sei. Realmente, pode ser bom, pode ser ruim. Vamos ver nesse domingo. Transmissão, seu Beto Lago, a gente não tem como dizer, né? Não tem. Estamos gravando o programa na quinta-feira, volto a dizer isso que é importante, para que vocês A saibam. CBF ficou Até essa quinta de manhã, nada. apertando os... Porque 13, Portuguesa, Santa Cruz e América teriam fechado com um canal de streaming. Isso. E a CBF disse, tá, e os outros 60? Só fecha com 4? Não. Porque eu vou dar 450 mil de cota, vou dar passagem, vou dar tudo, então não. Ou fecha com todo mundo ou não fecha a cota. Mas cada clube tem direitos. A rede social, o canal no YouTube do 13, se quiser, transmite o jogo. Só acho que pra CBF exigir isso, deveria se engajar um pouco mais. Né? É. Pra vender a competição Pra vender. no todo, né? Porque, mesmo assim, mesmo sendo para 4 clubes, né? 5, 6, mais é visibilidade pra competição. Né? Então, Perfeito, seu Marquinhos Leandro. Vamos seguir, vamos de Casa do Queijo. Conheça o mundo maravilhoso dos queijos lá no Ceasa. Conheça o mundo maravilhoso dos queijos aqui no Ceasa. A casa mais especializada no assunto está esperando por você queijos de todos os tipos: reino, coalho, brie, camembert, gouda, parmesão, provolone, primadonna, emmental, gruyère, os mais baixos preços. E no atacado, eles despencam mais ainda. Aqui na Casa do Queijo, você encontra tudo em um só lugar. Material de limpeza, embalagens, azeites, massas, frios, presunto, calabresa, bacon, salsicha, linguiça, pepperoni, geleias, doces. O atendimento é ótimo e o preço é imbatível. Aqui na Casa do Queijo você tem uma vantagem também. Você é recebido pelo gerente, você é recebido pelo dono, é bem tratado, super bem tratado, os preços lá embaixo. Se você comprar no atacado 3, 4 produtos, cai mais ainda. O que você está esperando? Venha para cá. Venha conhecer a Casa do Queijo, aqui no Ceasa. Casa do Queijo, mundo maravilhoso dos queijos. Tem queijo de tudo que é tipo lá. Vai lá, vende de grande quantidade, que é bom para você ter aquela fartura em casa. E o preço lá embaixo. Quanto mais você comprar, mais o preço desce lá na Casa do Queijo, lá no Ceasa. Simbora. Haja coração! Ponte Preta e Retrô, 17 horas, segunda rodada no Moisés Lucarelli. Betão já disse que a Ponte Preta é um dos favoritos. Vai ser jogo duro para Fênix. Mais outra trairia, né? A gente volta agora pra Série C. Ele foi de Tava série pro D. Náutico, a gente tava na D e volta pra Série D. Esse desci. Esse E vai voltar pra D, porque tem central também. Ah, tá. mas é o raciocínio dele. Se ele usou o raciocínio pra uma coisa, Beto, tem que usar no outro. Tem que entender a loucura dele. Ele usou o mesmo critério errado nos dois Tem um coisas. critério errado, muito bem. Ele esqueceu de tomar. A loucura dele faz sentido. Ele esqueceu de Pra tomar. isso, pra ele, né? Pra ele. Dito isso, rapaz, é um bom jogo pro Retrô, sabe? Aquela coisa do Retrô... Como é que você chama? Traiçoeiro. Traiçoeiro. Ele ser traiçoeiro lá dentro. Ele tem um elenco bom, tem um treinador agora que eu acho que o meio já senta no banco. Não é possível que não tenha regularizado. Já deve ter regularizado, já senta no banco. Já tem um tempo a mais com os jogadores. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Que eu vou assistir depois do jogo do Náutico. Não vou poder assistir na hora, mas vou assistir depois desse jogo. Ponte Preta estreou empatando em 1-1, seu Ricardo. 1-1 Figueirense em Santa Catarina. Foi um jogo duro. Bom jogo. Jogo fora de casa, né? A Ponte era E estão sempre falando bem do Figueirense também. Estão dizendo que deu uma melhorada. recuperada né? aí. Assim, a Ponte ela sempre foi muito forte dentro do Moisés Lucarelli. Né? Sempre Foi não, demonstrou. no ano passado não foi Não. não. Menos aquele clube do esporte. Aquele exato. clube do esporte do passado, não. Historicamente, até Fabinho fez gol de cabeça, né? Fabinho fez um belíssimo gol de cabeça, por sinal. Mas assim, é uma Ponte Preta que ela tenta se reerguer, né? Muitos jogadores da base, aconteceu isso com o Hélio dos Anjos também, quando foi lá para Ponte Preta. Muitos jogadores da base ele utilizou, jogadores até bons, por sinal. Só que o que esperar dessa Ponte Preta nessa Série C? Do mesmo jeito que se esperar do Guarani
na Série C. Eu acho O que Guarani já começou apanhando. Né? Acho que casa, a Ponte é mais forte, né? A Ponte fez um bom Paulista. Isso. Não se classificou por causa da maluquice do regulamento paulista. Do Paulistão. Aqui toda vez. Mas tem um time interessante. Pra mim, Organizado, dos né? paulistas, estou com o Beto. Pra mim é São Bernardo e Ponte. Os dois Os mais fortes. favoritos. Dois mais fortes de São Paulo. 14 jogos, vamos retrô, falando retrô. 14 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Ponte. Não, tá falando da Ponte aqui. 14 jogos, desculpa. Ponte Preta aqui. 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Fez uma boa campanha no Paulistão, mas não avançou. Na Copa do Brasil foi eliminado na primeira fase pelo Concórdia. Solta o time do Retrô. Ele falou só sobre a Ponte Preta aqui, o time da gente, da nossa casa, ele não falou nada aqui. Por isso que eu saí lendo pensando que os números eram do Retrô. É porque ele sabia que a gente ia falar do Retrô, né? Aí ele vai dizer, Retrô não manda nada, Guga, é muito ruim de pegar a informação do Retrô. Então vai lá ver o treino, miséria. Provável escalação do Retrô, Milton Mendes, essa foto de 2010, eu acho, de Milton Mendes. Gedeilson, Ryan Ribeiro, Volpe, Claudinho e Salomão. Eu gosto dessa zaga do Retrô. Com o Gedeilson. Gedeilson foi banco na passada, Eduardo Porto foi titular, mas Gedeilson entrou no jogo. Tu gosta mais dele do que... Eu achei Eu não Gedeilson gosto muito limitado, de mas eu acho Gedeilson, que era o mais encaixado, sabe, Beto? Mas é mais limitado. Eu não conheço o Eduardo Porto. Eu não gosto do futebol do Gedeilson, não. Acho que é o mais fraquinho da zaga mesmo. Dos 4 aí. É da linha, né? Da linha. É o mais fraquinho. Mas não compromete, não. A zaga pra mim tá boa, pra vocês também. O meio campo também é esse, né? O meio campo não tem como mudar o meio campo. Jonas, Richard e Jonas ficam meio que revezando ali, né? Mas o Jonas foi melhor. Nesse último recorde foi o Jonas. Ele deu 2 limão contra o Tom Benz, que eu não sei porque não entrou aquela bola. Tirado com o olho ali. Eita, aí vem Granada. Esse Granada, a primeira impressão que eu tive foi que é uma bomba, viu? É uma bomba? Perdão o trocadilho. Eu não resisti. Foi mais Saiu forte. sem querer. Fialho, Fernandinho e mascote o Granada. Eu sou 1000 vezes mascote pela primeira impressão. Mas Verdade, posso verdade. queimar a língua com o Granada. Vocês? Verdade? Não, também. Contigo, Eu mascote. vou com o mascote por enquanto. Por enquanto. Beto gosta de deixar aquela ameaçazinha, assim. Por Eu enquanto. quero ver se o Granada explode. Pelo bem ou pelo mal. Qual a explosão dele? E o Fialho, ele também não consegue se fixar, né? Uma briga ali. Quem é que briga com Michael ele? Douglas. Michael Douglas. Perfeito. E seu Hazard, vamos aparecer mais. Meu filho, você é o craque, brasileirão. Craque no Pernambucano. E tem o Mike. Vou dizer tem que é o fácil, O não. Mike jogar pra direita, né? Mike, Nessa contratado, posição, nessa verdade. posição, Isso. Verdade, Mike foi É a contratado. posição dele, pela direita. Perfeito, Marquinhos. Boa lembrança, excelente lembrança. Não estava lembrado da contratação do Mike, não. Tem o Robson Reis pela zaga também, mas essa zaga tão encaixadinha, né? Ryan e Claudinho. Vamos de Ponte Preta? Ricardinho disse aí que tá com muita garota da base. Valentim. Alberto Valentim. O técnico galã. Eu vi isso uma vez, eu morri de rir. Alberto Valentim, o técnico galã. Trio de zagueiros, né? Diogo Silva no gol, Simon acho que já é conhecido, né? Wenderson, Danilo Barcelos, tá terceiro zagueiro? Ou Trairinha tá usando entorpecente? É ele mesmo de terceiro zagueiro? Ele mesmo. Eu tô... Isso. Ó, Beto sem acreditar olhando. Não, tá terceiro zagueiro. É ele mesmo. Foi assim que jogou pra partida passada. Léo Começou, né? Léo Oliveira e Luiz Felipe, Arthur e Maguinho de alas, Serginho no meio, Armando, Vitor Andrade e Jandir. Não conheço o Vitor Vitor Andrade, Vitor Andrade ex-Santos. Serginho ex-Santos. É Santos, né? Exato. Serginho é um bom jogador. Eu joguei com o Serginho no RB Brasil, né, em 2010. E ele tá jogando ainda? Tá, ele tem 34, né? Ele chegou lá muito novo. Né? Ele tinha, acho que tinha 18 anos, se eu não me engano. Vitor é mais um daqueles que começou no Santos como fenômeno, vai ser novo, craque. Ele É mesmo. sempre o novo não sei o que, né? Ele mesmo. Novo Robinho, novo não sei o que, e não dá em nada. E ainda tem Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, é verdade. E veio pro esporte? Isso. Tá na ponte. Tá na ponte, é? Pronto. E tem o seu jogador, o Peu. Quem é Peu? Elvis. Daquele tamanho mesmo. Saiu o pé da vida no passado, que foi substituído no primeiro tempo. Também não Mas ele conseguia continua reconchudo. Continua Brigatti, né? Continua. Por Brigatti, verdade. Não conseguia dar uma carreira pra ninguém, Elvis. Mas enfim, tá aí. Os times de Retrô e Ponte se enfrentam 17 horas no sábado no Moisés. Os dois horários mudaram, né? Originalmente seria 4 da tarde, mudou para 5. Isso. Sim. Seria no mesmo horário do esporte, agora... É que eu pedi pelo menos uma hora mais. pra Betão disse, era aí, eu quero o jogo do Náutico, quero ver pelo menos. Me o jogo quebra do Bom, é não. o jogo do Santos semana que vem, 3 da tarde até então. Do Santa? 3 da tarde. Sessão da tarde, você sempre gostou. Lagoa Azul, essas coisas. Protetor 90. Curtindo a vida doidada. Isso é filme da Sessão da Tarde. Vamos, Nilnibra, o melhor centro universitário do Nordeste.
O único centro universitário com nota máxima comprovada em Pernambuco espera por você. Mais de 60 laboratórios, a melhor estrutura do Nordeste, clínicas escola, núcleo de direito, biblioteca com mais de 90 mil títulos e muito mais. Vem pra melhor, vem pra Unibra. Voltando aqui para o nosso Léo Medrado e os Traíras, lembrando a vocês, estamos gravando na quinta-feira de manhã, tá? Tudo que você estiver xingando a gente, dizendo, não, esses caras não acompanham nada, não, a gente acompanha, mas por conta do feriado da Sexta da Paixão, a gente tá gravando na quinta de manhã, tá certo? Não tô nem acompanhando o programa, com certeza. Assim também não, Beto. Pronto, é pra escolher, mas continue falando aí no chat, eu tenho certeza que vocês estão aí nesse debate saudável na maioria das vezes, entre vocês aí no chat do nosso Léo Medrado dos Traíras. Vamos de Central e Ferroviário. Foi ele! Ciel neles. Central e Ferroviário, domingo, 16 horas no Lacerdão. Central estreando em casa. Confiança de Beto tá lá em cima, né, Beto? Não sei nada do Central. Oxi, tu acabou de dizer isso. Nada. Na Vou verdade- fazer minha pesquisa pra ver. Ferroviária, Ciel. Ciel, o Highland Ferroviário Ciel. é 43 anos. Alguns potiguar, você que tá na lateral direita do Central. E tem uma média bacana, né? Eu vi a média do Ciel aí, de gols. Primeiro, assim, o número de jogos que ele fez pro Ferroviário já é um número bem avançado para um Isso. jogador de 43 anos. Lembre-se que é SAF, né? Virando SAF. Porque todo mundo fala de Fábio, né? Goleiro que tá no Fluminense hoje, né? 44. Ele é goleiro, tá? Você é atacante. E metendo gol, velho. E jogou bem ano passado contra o Náutico aqui. Por mais que o Náutico, eu acho que venceu o Foi. Venceu o Foi Ferroviário goleado. 4x0, alguma coisa assim, mas o Ciel se movimentou muito bem. Tem novinho que não tá jogando nem metade dos jogos do Ciel aí. Ó, pra eu informar Beto lá, porque eu sou muito bem informado, Central fez 3 jogos preparatórios pra Série D. Empatou em 0x0 com o Náutico, venceu o Asa 2x0 no Lacerdão e perdeu pro Asa fora de casa 2x0. Isso. Ele Devolveu. deu 2 em casa. Melhor que o Santa. Melhor que Que você. perdeu os dois. Verdade, Marquinhos. Precisar cutucar na ferida, mas tudo bem. A Patativa, bota só o time do Central aí. Segundo treino, se ele erra nos times que ele acompanha aqui de perto. Não, aí não erra, não. Ele acertou o Leandro Senna. Aí não erra, não. Caruaru. Ele tá em Náutico lá. Ele tem informantes no vestiário. Eu vou dizer isso não, vou dizer isso não. Lá no bairro do Salgado ele tem, com certeza. Milton Rafael, Ed Lazzarini, prêmio do Lazzaroni. Eu acho que vai ser o Augusto Potiguar na lateral direita. Augusto Potiguar. Ítalo, Eduardo, Frank, Diego Aragão, Flávio, Cauê, Juan e Jô Santos é o time do Central. Ele Só botou o Moacir, né? O Moacir continua. Isso. continua no Moacir time? continua. Continua no Botou clube, Central, né? No clube, né? E o Leandro Senna foi o treinador que subiu o América do Natal. Sobre o América do Natal? Ano retrasado. Ah, não tá. foi, Porque quer Marquinhos? dizer, ano Acho que passado foi. o Retrô tirou. Ele subiu por... ainda melhor. Eu fui pro jogo. Foi América e Tu Caxias. vai para uns jogos aleatórios, né? Eu tenho que contar, Caxias. meu amigo. Ele foi secar o Caxias. Claro, né? Existe. Japoneiro. Ferroviário de Ciel, segundo o Beto aqui. Ferroviário Futebol Clube Ciel. Solta aí o Ferroviário. Escalação do Ferroviário. Cavicchioli e o lateral direito. Cavicchioli. Ele era jogador de basquete, Marquinhos. Era Kawhi Leonard. Aí é Kawhi Leonardo, tá vendo? Pegou não, né? Cavicchioli, que era do Juventude? É ele, Marquinhos? Acho que é, né? Acho que é ele. Só pode ser. Pode ter dois goleiros, Cavicchioli, né? só se for primo. Dá uma olhada. Thiago Zorro no comando, Kawhi Leonard na direita, Lucas Ramírez, Iago, Wesley Júnior, Eu Pablo queria Alves. entender essa formação, que eu tenho tanto jogador ali atrás. 5-3-2, é o que parece. Janeudo, né? Também figurinha carimbada, né? Janeudo. Janeudo. Esse nome ninguém esquece, né? Garibe, Kevin Rivas, Alanzinho e Ciel. O interminável Ciel. Foi isso que foi mesmo. Então, beleza, tá aí. Central e Ferroviário, 16 horas no passou a Copa Lacerdão. Nordeste, né? Tá na próxima fase, né? Do Grupo do Esporte. Tá, né? Se classificou, né? Ferroviário. Ferroviário foi eliminado pelo Fortaleza na semifinal do Cearense. Perdeu o terceiro lugar pro Maracanã. Também caiu no Maracanã, pro Maracanã na primeira fase da Copa do Brasil e se classificou na Copa do Nordeste em terceiro lugar. Terceiro lugar. Cavicchioli. Na frente do Fortaleza. O Cavicchioli é do Juventude do América. Que teve aquela briga com o goleiro que era do Palmeiras, que foi pra lá, lembra? Sim, sim. Jailson? Jailson. Não precisa brigar, não. Ninguém precisa brigar, não. É dia de sexta-feira santa, dia de paz. Vamos de recado para você, motorista e caminhoneiro que circula pela BR-101. Lá no eixo da integração da Muribeca, existe o Centro de Soluções Mameluco, tudo num só lugar. Lá você encontra loja 24 horas com uma grande variedade de produtos, banco 24 horas, consultório, farmácia lotérica e tem também posto de combustível com opção de gás GNV para você, tá bom? Condições especiais de pagamentos para você, motorista,
pista e tem borracharia e estacionamento amplo e seguro para você lá no Centro de Soluções Mameluco, que fica no coração do polo logístico da Muribeca. Lá tem somente os gigantes Ziquini, Coca-Cola, Itaipava, Norvírio, FedEx, só time grande. O Mameluco fica em frente ao CD do Carrefour. Não perca tempo não, meu amigo. Circulou na 101, visite o Centro de Soluções Mameluco. E aí, tá ligado? Vamos de agenda Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Sexta-feira, Campeonato Saudita, Al-Qadsiya e Al Nasser, 15 horas, Canal Gold. Almoçar, é o de Valtinho, era o time de volta, é almoçar. Campeonato Inglês, Espanhol, Getafe, 16 horas. Já fez a dele. Já fez outra. Inglês, espanhol, Getafe. Brincadeira. E eu fui no embalo, nem Deus vi, do velho. céu. Vai pra ele, o troféu vai É pra no ele. começo, no meio e no fim. Olha o tamanho da colher de pedreiro dele. Tem como não. Campeonato Inglês, Espanhol. Campeonato Espanhol. E o pior que o nome do time, o primeiro tem espanhol. A gente não sabe se ele errou aí O inglês. jogo inglês ou tá errado lá. O que é que ele errou? Espanhol, Getafe, 16 horas, Disney Plus. NBA, Atlanta Hawks e Miami Heat, 20 horas, Disney Plus. NBA, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, 10h30, Disney Plus. Solta a agenda Bet Nacional do sábado. Vamos ver, vou ler com mais cuidado aqui. Vou ler com cuidado. Acertou. Campeonato Inglês, Aston Villa, Newcastle, United, 1h30, ESPN, Disney Plus. Brasileirão, acertou. Corinthians e Sport, 16 horas, pelo Premier. Brasileirão Série C, Náutico e Botafogo da Paraíba, 17 horas no Nosso Futebol e DAZN. Retro e Ponte, 17 horas pelo Nosso Futebol no YouTube. E aí tem Série A de noite, Vasco e Flamengo, 6h30 pela Prime Video. E Grêmio e Internacional, 21 horas, Sport TV Premier. Beto lá não vai sair da frente da televisão, meu amigo. A partir de 16 horas. Começa, né, A Betão? sobrevida do treinador do Vasco. Ou eles ficam, ou senão tchau e benção. Fábio Carilli. Tá com cara mesmo. Agenda Beto Nacional do domingo. Série A, Juventude e Mirassol, 11 horas pelo Premier. São Paulo e Santos, 16 horas, Premier. Atlético Mineiro e Botafogo, 16 horas, Premier, tudo Premier. Série D, 13 e Santa Cruz, 16 horas, a definir. Central e Ferroviário, 16 horas, a definir. Volta para a Série A, Fluminense e Vitória, 6h30 pelo Premier. Fortaleza e Palmeiras, 18h30, Record, pela Record, Cazé TV e Premier. E encerrando aqui a agenda Bet Nacional, Bragantino e Cruzeiro, 8h30 pela Premier. Eu acho que esse São Paulo e Santos seria o jogo da Globo por conta do Neymar. A contusão do Neymar acho que arrebentou. Viu o jogo da Globo, virou... Provavelmente deve ser ainda, né? Porque é um clássico, um baita clássico. E a Globo transmitiria. E o das 16, Betão, é Atlético Mineiro e Botafogo, ele não vai mexer Acho que vai nisso. ser São Paulo e Santos. Vai ser São Paulo e Clássico Santos. Sansão. Vamos filmar Neymar na arquibancada, com certeza. Vamos de recado da Beto Nacional. Galvão e Tino, manda lá. Galvão, Fala, Tino. saiu! A lista saiu? E a Bet Nacional foi 100% autorizada pelo governo. Aí é jogo responsável, amigo. Sempre respeitando as regras. Coisa de quem sabe jogar com regulamento debaixo do braço, Galvão. É por isso que se divertir na Bet Nacional é mais seguro. Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Valeu, Galvão, valeu, Tino. A Bet Nacional é a Bet dos brasileiros com as melhores cotações. Pra gente encerrar, vamos de bloco de comentários e resultados das enquetes? Não temos. Voltando a dizer a vocês aqui antes que... Vocês já xingaram a gente pra caramba no chat aí. Bando de desinformado. Esse programa está sendo Não leu minha mensagem. Não leu minha mensagem. Aí, com o Marquinhos Esse pode Marcos contar. Leandro, já fui. Na verdade, quem sofre é tu e Beto. Então eles estão xingando vocês dois. Aí então devem estar dizendo, eu acho que é com Beto hoje. Não, acho que é com o Marquinhos. Podem xingar os dois, né, Ricardo? Na sexta-feira... Sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Paixão. Não tá, né? Não Então é pode. o Marquinhos que sobra. Releve, sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão não pode. Por isso que a gente vai pegar leve com trairinha já. Léo Medrado e os Traíras é um oferecimento da Bet Nacional, da Pitu Remix, da Unibra, da Bet Nacional, do Atacarejo Recife, da Casa do Queijo, Carol Esportes e do Centro de Soluções Mameluco. Tenho nem que debater sobre o troféu de hoje, né? Entendeu? Sim. Se você agir com dignidade, pode até não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: aqui na Terra haverá um trairinha a menos, com certeza, meu amigo, porque a gente te elogiou. Tentei salvar tudo isso, não tem Aí jeito. tu me vem com uma dessa, velho.
Não dá, Beto. Não dá pela... É que nem goleiro, pô. Tentei apoiar você com a história da Beto, fiz todos os elogios, mesmo com o ACDC, mas tudo mais. Goleiro e árbitro e agora trairia. Não se elogia antes do fim do programa. Não. Não dá, Não, não dá. trairia impossível. Melhor elogiar árbitro. Não, você elogia nunca, Trairinha, né? Se Nem você depois, se né? ele não faz no início, ele vai fazer no fim. E fez. É o campeonato inglês com espanhol e Getafe. Existe isso, velho. Agora avisa que segunda-feira, feriado, e a gente tá aqui. Verdade. Ao vivo. Boa, Betão. Bem lembrado, Beto. Vivo. Eu ia esquecer. Segunda-feira estaremos ao vivo, feriado, todo mundo aqui Chorando com 5 jogos. de plantão para comentar os 5 jogos do final de semana. A gente vai estar ao lado de vocês, como sempre esteve, tá bom? Um abraço para todos vocês, curtam suas famílias aí nessa sexta-feira da paixão. É sempre importante, né? Família em primeiro lugar sempre. Então, beijo para todos vocês, um beijo especial nessa sexta-feira da paixão. Curtam aí, aproveitem o feriadão. Segunda-feira, estamos de volta aqui, 12 horas, meio-dia, em ponto, como sempre, para falar dos 5 jogos do final de semana. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.